Estamos aqui, mais um dia de gravação do AgroPod, junto com o João Marcos e a Fernanda Dourado, conhecida como a Fer do Agro. E ela vai contar um pouco para vocês o trabalho dela, a questão do marketing, de vendas. Vai ser um assunto bem interessante hoje. Fala um pouquinho sobre você, Fer. Obrigada. Primeiro eu queria agradecer o espaço, de verdade, Gabi, João. Fico muito contente de poder estar aqui, junto com a Clique Studio também, que eu já conheço, já sei da seriedade do trabalho e da seriedade de vocês em trazer o agro para pauta, né? Afinal, eu fiquei sabendo que o agro é tech, agro é pop e agro é pod. Agora é assim, e tudo. E tudo aí. Agora é assim. Maravilha, eu agradeço mesmo pelo espaço, pela disposição de vocês. E a gente poder estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre marketing no agro, que é um assunto um pouco diferente, né? Então, eu agradeço muito o espaço e me apresentando, eu sou a Fernanda Dourado, como a própria Gabi falou, mais conhecida como Fer do Agro, um arroba aí que veio para somar com eu. Já fazendo propaganda no marketing, Já fazendo propaganda. Me sigam, por favor. Mas é isso. E eu sou engenheira agrônoma de formação, formada aqui na Unesp em Dracena. Sou marqueteira por opção, foi uma área em que eu entrei e hoje trabalho, muito contente de fazer marketing no agro, e quero contar para vocês como é isso, como é o dia a dia de alguém que faz marketing no agro. Então, vamos lá. Que bacana. Quando que começou essa parte de formação sua, Fer? Quando que deu a ideia de você, tipo, vou fazer engenharia agronômica, na Unesp de Dracena? Bem, se eu contar a história, ela é um pouco longa, mas a gente tem tempo, né? Oba! Na verdade, a minha ideia não era fazer agronomia, não era o meu sonho de vida fazer agronomia. E é engraçado quando eu conto isso, porque eu sou a Fer do Agro, então parece que a agronomia sempre fez parte da minha vida. Mas não era. Minha família é agrônoma, minha família paterna é agrônoma, a materna também. São pequenos produtores, mas eu nunca tinha sonhado com isso, até porque eu sempre gostei de falar, gostei de gente, gostei de me comunicar. Então, eu sempre pensei em fazer jornalismo. E aí, se perguntar qual, eu pensava em fazer jornalismo esportivo, porque eu amo jornalismo e amo futebol. E aí, eu tinha vontade de fazer isso. Na época, meus pais não tinham condição financeira para eu fazer faculdade em outro lugar. A gente sabe que aqui não tem jornalismo. Então, eu teria que ir para fora para fazer. E aí, meus pais não tinham essa condição de me bancar estudando. E eu falei, cara, se eu não fizer jornalismo, a única coisa que eu vou fazer é agronomia. Então, acabou abrindo, né? Acabou coincidindo, e Deus sabe muito o que faz, de em 2013 abrir a faculdade de agronomia aqui em Dracena. E eu falei, não tenho grana para ir embora. Falei que a única coisa que eu faria era agronomia se não fosse jornalismo. Então, vou unir o útil ao agradável e vou fazer agronomia. Hoje, depois de formada, depois de 8 anos de formada, não façam as contas, gente. Depois de 8 anos de formada, eu não poderia ter feito outra coisa. Eu queria e deveria ter feito agronomia. E aí eu sempre pensei, cara, como é que eu vou colocar marketing / comunicação na agronomia? Porque a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas quando você fala que você é agrônomo, assim como a zootecnia, por exemplo, mexe com animal, mexe com planta. Eu falei, cara, eu não quero trabalhar diretamente com isso. Eu quero unir comunicação e marketing ao agronegócio. E aí a gente sabe que o agro é, pelo menos lá fora, muitas vezes mal visto. E porque tem uma comunicação muito ruim. A gente é muito bom para comunicar o agro no Brasil, nacionalmente falando, mas a gente peca muito em comunicar o agro lá fora. Então eu falei, cara, eu vou entrar num setor que precisa muito de marketing de comunicação. Então acho que eu tô no lugar certo. E assim eu fui fazendo as coisas acontecerem. Mas eu acho bacana até para mostrar pro pessoal interno que também ainda não entende muito, que você pega o pessoal de metrópole e, cara, vai falar assim, pô... O leite aparece no supermercado, né? O arroz e o feijão aparecem no supermercado. Mas e não é assim. A sua ideia foi muito interessante, porque eu falo assim, vamos colocar o dono de uma empresa, que ele precisa estar aí divulgar algum produto, da questão de venenos, algumas medicação. E aí você é onde que você consegue entrar, né? A parte da casa do marketing, ajudar a vender os produtos ali do quem é empresário, né? É exatamente isso. Porque eu falo assim, muita gente tem dificuldade, então é onde que você entra. Eu achei bem interessante, é diferente. Obrigada. Eu fico feliz. Eu sou bem realizada no meu trabalho. E eu falo também, assim, a questão do marketing, ele está crescendo muito, né? Na época da pandemia, eu acredito que muita gente não conhecia, e eu comecei a perceber que durante a pandemia aí, o pessoal quis investir bastante, porque como a gente não conseguia sair dentro de casa, né? Exatamente. Então o pessoal falou, não, vou mexer com um pouco na internet. E eu lembro que foi um estouro ali na pandemia entre 2019, 2020. E até moldando algumas coisas, né? Por exemplo, a gente estava muito acostumado a ir a eventos, a fazer dias de campo, a convenções, simpósios, congressos. E tudo aquilo não podia acontecer. Então, de alguma forma, aquilo tinha que acontecer, até porque a gente não sabia por quanto tempo a pandemia ia se estender. E acabou que ficamos aí quase 2 anos reféns
dela. E aí, como que eu faço um evento se eu não posso fazer um evento? Se eu não posso colocar pessoas no mesmo lugar? Então, eu vou fazer isso de forma digital. E aí, o digital, de fato, explodiu. E isso é muito legal, porque aí as pessoas perceberam uma nova forma de fazer as coisas. O home office veio a partir daí, né? Sim. A clareza do home office. É possível trabalhar home office, funciona. Os próprios podcasts. Os podcasts explodiram. Por quê? Porque era um momento que eu podia estar aqui com poucas pessoas. A gente podia estar, às vezes, com 5 pessoas no máximo. Às vezes, 3 pessoas. E era algo que as pessoas podiam ouvir de casa. Podiam assistir de casa. Então, foi um momento que eu acho que deu muito espaço para algumas coisas que até então ainda se estava testando no marketing, né? E aí veio... E ficou. Não, mas se for parar pra ver, até as reuniões em salas virtuais, cara. Até as reuniões. O que a gente não estava acostumado, né? Porque parecia assim, como é que eu vou fazer reunião com alguém que tá a 600 quilômetros de mim? Ou até mais. A 3.000 quilômetros de mim, tá do outro lado do mundo. Como é que eu vou fazer isso? E a gente viu que isso era possível, que era possível se comunicar, né, de forma clara, de forma objetiva, por meio do digital. Então, pra mim, assim... Apesar de todos os contras da pandemia, o marketing, pelo menos, aflorou em muitas perspectivas, em muitas tendências que a gente já acreditava e que, na verdade, a pandemia de Covid-19 acelerou, fez elas acontecerem. Então, eu fico feliz por isso, não fico pela pandemia, mas fico feliz pelo marketing ter tido uma aceleração. E muita gente começou a ter uma mente um pouco mais aberta com isso. Porque as pessoas falavam assim, fiz a faculdade, vou dar um exemplo, fiz a faculdade, acho que é só o conhecimento da faculdade... ia fazer ele crescer, mas não, a pessoa tem que entender, né, que para ela crescer um pouco no trabalho dela, ela precisa investir um pouco no marketing. Precisa. E, Gami, eu gosto de falar muito isso, gosto de frisar isso, porque eu sempre digo que marketing acaba sendo a última opção da empresa e a primeira quando existe um corte. Porque se visa muito comercial, porque precisa vender, precisa fazer acontecer, precisa bater a meta, precisa, né, tirar o faturamento da empresa, e pouco se olha para marketing nesse sentido. E aí parece que o marketing está completamente distante ou averso ao comercial. E pelo contrário, é um super aliado. E sabe o que eu acho também? Eu falo assim, as pessoas falam assim, o investimento do marketing é um pouco caro. Para você parar de analisar, eu acho que não. Porque, vamos supor, que uma pessoa vai lá, precisa divulgar alguma coisa, e ela vai através do panfleto. Eu acho que ela vai ter mais gasto ainda, porque vai ter que contratar uma gráfica, depois vai gastar mais do que o marketing. E ainda o que vai trazer mais resultado, porque você consegue pegar a região, né, ou o Brasil inteiro, dependendo do que você vai vender. Exatamente. Tem estratégias que elas são muito menos onerosas a nível nacional do que a nível regional, muitas vezes. Isso que você falou do panfleto, por exemplo, antes a gente tinha uma forma de divulgação das marcas que se entendia que quanto mais se falasse de uma marca, quanto mais ela tivesse na cabeça das pessoas, né, o tal do quem não é visto não é lembrado, então quanto mais você falasse de uma marca, mais ela seria expressa, mais as pessoas saberiam dela. E hoje a gente tem um movimento um pouquinho contrário no marketing. A gente fala menos de uma marca porque as pessoas estão cansadas. A gente tem muita informação o tempo inteiro. Dando pegando uma palhinha sua, eu vi uma vez uma notícia de uma marca de energético que até pegou e jogou os recipientes em vários locais em determinada região. Pra ficar conhecida? Pra ficar conhecidíssima. E hoje também falando em energético, a gente tem o Toro Louco, cara. Você vê o Toro Louco, então... Cara, uma dessas marcas que fizeram essa base e é da parte ali mais antiga, né? Igual você falou, de fazer... não só de panfletagem e tal... Mas você pegar e ver hoje o tanto que cresceu, o tanto que diferenciou... Eu acho que, cara, o caminho, eu acho que é muito mais fácil realmente, igual você falou, de pegar e você fazer, igual também a Gabi falou, de fazer no digital, do que você pegar e fazer ali no tete-a-tete. Não que o tete-a-tete não seja bom, acho que o tete-a-tete eu acho que ainda é muito mais efetivo do que você pegar e fazer no digital, né? Porque o digital, às vezes, você deixa meio que a desejar, né? Dependendo, para você trazer. Tem que ser uma estratégia muito bem feita, João. Para você conseguir acertar no digital, você tem que acertar muito. Então, assim, por mais engraçado que seja falar isso, quando a gente pensa numa estratégia digital, quando a gente quer atingir, né, um público específico, uma região específica, você precisa acertar muito e normalmente você vai gastar para acertar. Então, é o que a gente fala de, por exemplo, trabalhar com Meta, né, com Google Ads, algumas ferramentas que são estratégicas para o digital, para fazer a sua marca se expandir no digital.
mas que você precisa acertar muito o olho do gato, como a gente fala assim, sabe? Não dá pra atirar. E eu gostei que você trouxe o exemplo da Toro Louco, do Ernest Drink, porque vocês, antes de eu estar aqui, antes da gente estar falando sobre isso, experimentaram e estavam aqui me contando da experiência positiva. Aí eu vou puxar uma área do marketing que eu gosto muito. Experiência do cliente. Sim. Com certeza. E isso difere muito. Isso difere muito qualquer... os próprios patrocinadores aqui e não é porque a gente está aqui que a gente está falando disso, mas estou falando porque, de fato, quando eu vi os patrocinadores aqui da Agropod, os parceiros que vocês buscaram para estar com vocês são marcas que eu já vivi experiências e que eu posso falar bem porque eu já vivi experiências. Assim como quando eu vivi uma experiência negativa, isso é 10 vezes mais expandido, né? Quando a gente tem uma marca que ela tá num processo, né, que as pessoas detratam ela negativamente, isso é muito ruim, porque o boca a boca pro ruim funciona muito. Né? Mas pro bom também. Então, quando vocês me falam bem de uma marca, me dá um instinto de, poxa, eu quero experimentar. Eu quero conhecer e eu quero ter a minha própria experiência com aquela marca. E a melhor estratégia de vendas é quando você coloca uma história dentro daquilo que você quer vender. Tudo é o que você conta, né? É o que você Tudo conta. é o que você conta. Por isso que eu falo, é um dos maiores poderes de persuasão, é quando você conta alguma história daquele produto. Esse produto é bom. Não, mas por que ele é bom? Né? Então, você vem trazendo toda aquela história e a pessoa fala, não, eu interessei. Sim. E vai lá e compra. Realmente, a experiência, né, que você tem ali. Quer ver? Eu vou puxar um exemplo aqui fora do agro, para não falar que a gente só fala de marketing no agro, né? E puxar um exemplo da Netflix, que aí todo mundo conhece, é muito conhecida. Como é que a Netflix é a Netflix? Por que ela, né, expandiu? Além dela ter vindo de uma ideia completamente inovadora, que é como as grandes marcas se diferenciam, elas criam uma necessidade que talvez você nem tivesse. Mas elas criam aquela necessidade dentro de você. A gente podia alugar um filme e assistir. Sim. Mas a Netflix enxergou uma oportunidade em... Será que todas as pessoas querem ter o trabalho de sair da casa delas e irem até uma locadora alugar um filme? Não foi só porque, né, a locadora lá atrás, que a gente bem conhece, a tal Blockbuster, não foi só porque ela faliu que a Netflix encontrou a oportunidade de vez. Porque ela tinha que trabalhar em cima daquilo. Era algo novo. Até então, ninguém sabia o que era um streaming. Né? Como é que eu vou ter um catálogo de filmes em casa que eu posso escolher? Eu não preciso ir até o cinema, não preciso ir numa locadora. Então, ela criou essa necessidade na cabeça das pessoas. Depois, ela mostrou que ela tinha muito. Então, que você não precisava ir no cinema e pagar para ver um filme. Você tinha um catálogo, um portfólio gigantesco de filmes, séries. Enfim, ela criou essa necessidade dentro da sua cabeça. Eu quero ter o poder de escolha. E isso, para o consumidor, é muito importante. Ter o poder de escolha. Ele saber que eu posso optar por isso ou por aquilo. E aí, o que ela fez? Ela falou, cara, mas como é que eu vou convencer de vez o usuário a, de fato, né, assinar? Porque você assina, você paga por ter Netflix. Diferente de alguns outros aplicativos, são gratuitos. Você paga para ter aquela experiência. Ela falou, eu vou dar 7 dias grátis, eu vou dar 30 dias grátis, eu vou colocar um preço, que é o que a gente chama no marketing de willingness to pay, né, a minha disposição para pagar. Eu vou colocar um preço que ele é acessível, as pessoas vão testar, elas vão entrar e falar, uau, é muito melhor do que eu imaginava. Tem muito mais do que eu queria. E não é para um público específico. Esse é o legal da Netflix. A Netflix não trabalha para um público específico. Ela tem tudo. Então, se você quiser ver filme de Bang Bang, ou se você quiser ver ação, comédia, drama, documentário, ela tem tudo. Então, ela não só criou necessidade na sua cabeça, como ela te deu o poder de experimentar a necessidade e você comprovou que era bom. E isso, quando uma marca consegue fazer isso, dificilmente ela vai falir ou ela vai sumir no mercado. Ela facilitou duas coisas. O tempo das pessoas, do que sair da própria casa e ir lá, e a questão do consumo também, porque a gente vai, vamos lá, alocar um DVD. É mais barato, né? Daí a gente quer o quê? R$12, mais ou menos? Eu não lembro, né? Imagino. Eu não vou falar porque eu não quero falar quantos anos mais ou menos eu tenho. Eu nunca fui a locadoras, na minha idade, já era Netflix. Não, eu não conheci locadoras. Mas eu falo assim, agora, quando você paga por mês. Então, assim, o tanto de filme que você pode assistir. Então, acho que ele facilitou das duas formas. Tanto o financeiro e quanto a questão do tempo também. Exatamente. E aí tem outras N exemplos que a gente pode dar de experiência da marca. iFood é um exemplo muito bom também. Né? Criou uma necessidade dentro da gente que a gente não imaginava que a gente tinha. Sinceramente, eu posso pedir um delivery direto com aquela empresa? Eu posso. Eu podia ligar e pedir uma pizza, mas é muito mais fácil, principalmente para as novas gerações que não querem atender o telefone, eu entrar no aplicativo e ver todas as pizzas que eu posso acessar. Então, uma coisa que a gente fala muito dentro do marketing é que o consumidor, por mais que às vezes ele já esteja decidido por aquilo que ele quer comprar, ele já esteja decidido pela compra, ele tem que ter opções.
Isso é do consumidor, é da gente. Por mais que a gente já saiba, pô, mas eu gosto daquela marca de camisa, eu vou comprar aquela cor, porque eu já sei o que eu gosto. Saber que você tem opções te deixa mais confortável, mesmo você já sabendo aquilo que você quer. Mas você tem opções. Que é isso que as marcas estão fazendo no geral, né? Antes a gente estava muito concentrado em 1, 2 marcas que existiam. Hoje até o próprio agro, a gente estava falando antes aqui, né? Antes de começar, as pessoas de fora talvez não conheçam tanto o agro quanto a gente conhece. A gente está dentro do agro. Mas todo mundo já ouviu falar da Bayer. Seja pela indústria farmacêutica da Bayer, seja... Enfim, todo mundo já ouviu falar da Suvinil. E poucas pessoas sabem que a Suvinil é uma marca da BASF. E a BASF é uma marca majoritariamente agrícola. Então, assim, tem muita coisa. Olha aí quando a gente fala que o agro é tudo, é por causa disso. O agro está em tudo, é por causa disso. O agro está na água, o agro está na garrafinha de plástico, porque plástico é agro. Então, e isso... de as pessoas estarem sabendo mais das marcas do agro, se falando mais do agro, é justamente por conta do marketing. Porque até alguns anos atrás, quem estava no agro sabia, quem estava na pecuária sabia. Hoje, muito mais pessoas sabem pelo poder da internet. Quantas pessoas talvez sabiam do seu trabalho ou do Aras antes, porque estavam envolvidas no meio, e quantas pessoas que não são do meio sabem agora porque você se posiciona na internet, porque você aparece. Então, isso também é muito importante. Eu também acho. Não é à toa que o mercado do marketing está crescendo demais. E eu falo assim, 2025, eles estão querendo revolucionar cada vez mais isso. Tem algumas tendências que a gente vê, né, Gabi, no marketing do agro, assim, que, na verdade, elas servem para o marketing no geral, tipo, inteligência artificial, data driving, coisas que a gente pouco sabe ainda, né, se está pesquisando, se está especulando, né, a gente está conhecendo, mas que vão acelerar muito, muito o agro. E acho que uma coisa que é legal a gente puxar aqui, nessa veia de redes sociais, que é o que eu acho bacana, eu tenho um exemplo muito forte nos clientes que eu atendo hoje, que são PJ, majoritariamente, são revendas, cooperativas, que é aquela necessidade de humanização da marca. Sim. Eu falo muito isso, eu fiquei feliz de estar aqui com vocês, de estar no Agropod, não porque existe uma marca por trás do Agropod, mas porque tem gente. E aí a gente fala muito de humanização da marca e pouco se entende como se faz isso. Então, hoje eu atendo CNPJs, eu atendo empresas que precisam mostrar que por trás delas tem pessoas. Né? Existe uma humanização da marca. E como é que a gente traz isso para uma marca? Como é que as grandes marcas, Google, Uber, iFood, Netflix, Amazon, como é que elas trazem uma humanização para a marca? Aí eu vou ver numa veia que... Por que o Instagram foi criado? Quando lá atrás se pensou em criar um Instagram, para que ele foi criado? Ele é uma rede social para fotos de gente. Falando no Instagram, a gente facilitou ainda para pessoas conhecer um pouco mais do Todo Louco. A gente sempre coloca o QR Code também, igual o Instagram faz. Muito. Então isso é uma estratégia muito boa. A gente vai colocar o QR Code aqui, tá? Para você estar em contato. Vamos colocar. Isso é uma estratégia muito boa, Gabi. E é por isso que eu falo assim, o Instagram, ele foi criado para que a gente se mostrasse lá, tanto que a foto de retrato, quando a gente tira no celular, ela tem o mesmo formato lá do Instagram, justamente porque era para captar rostos, era para captar pessoas. E foi para isso. E aí hoje você fala, cara, mas a galera vende pelo Instagram, as marcas estão presentes no Instagram. E aí é uma coisa que eu sempre digo dentro da consultoria. Presença digital, ela não é opcional. Ela é obrigatória. Se você tem uma marca hoje, seja pessoal, seja a Gabi Manrique, o João Marcos, seja a Click Studios, que tem gente por trás, você tem que estar presente no digital. Você não tem essa opção de decidir, não, eu não quero, a minha marca, as pessoas vão ficar sabendo da minha marca porque eu vou falar sobre outros, não, pela boca dos outros não é mais assim que funciona. Você precisa estar lá e precisa se posicionar, né, muitas vezes. Então, essa humanização, mostrar que por trás das marcas tem pessoas, tem gente, ela é muito importante. Porque eu me conecto, não é com... me conectar com a Nike, com a Adidas, muitas vezes não é só porque a marca é boa, mas porque eu vejo pessoas, eu vejo rostos atrás dela. É um divulgador, é um influenciador, é alguém que está ali fazendo esse papel, mas eu sempre entendo que aquela marca não é só uma marca, que tem gente trabalhando ali por trás. Então, isso é muito legal. Não, vamos começar a falar da marca do agro, então. Vamos falar. Vamos falar de Ariete, vamos falar dos vaqueiros, por favor. Tá falando de Nike, Adidas aí, ué. Tá certo. Os vaqueiros é uma marca que eu gosto muito, João. É bom que você falou dela, porque é uma marca que eu tive a minha primeira experiência agronômica, digamos assim. Quando eu entrei na agronomia, eu precisava de uma bota.
que até então eu ia fazer jornalismo, então a pessoa que ia fazer agronomia precisava ter vestimenta de agrônomo, né? E aí falei, cara, eu preciso comprar bota, eu preciso comprar isso. E aí eu lembro de ter comprado uma bota de uma marca X, cuja qual eu não vou dizer, né? Da marca. Eu lembro de ter comprado uma bota da marca X. Eu usei ela, acho que em 2 dias de campo na faculdade. E a bota, assim, ó, despedaçou. Ela despedaçou. E aí eu falei, mãe do céu, eu preciso comprar. E eu paguei caro na bota. E eu falei, mãe, eu preciso comprar. Como comprar outra bota? A bota era pra durar, não era de couro e não sei o que e tal. E aí eu falei, mãe, compra uma bota da Vaqueiros pra mim. Eu sei que ela tem um investimento maior, mas eu sei que o material é bom, que vai ser bom. Eu juro por Deus, é vergonhoso falar isso, tá, gente? É vergonhoso. Mas eu tenho a bota da Vaqueiros desde final de 2013. Caraca. Final de 2013. Ela já foi pro concerto 2 vezes, tá? Ela já foi lá 2 vezes. Mas eu tenho ela desde 2013. Mas é por conta da qualidade. Tempo. Então, assim, se com certeza, eu tenho outras, obviamente, comprei outras botas da Vaqueiro depois, mas eu tenho essa até hoje. E eu falei que ela só vai ser jogada fora quando eu for embora daqui e alguém levar ela, porque eu acho muito massa isso. E me fez voltar. A experiência que eu tive com a marca me fez voltar e comprar outras. Eu poderia ter falado, não, né? Eu vou usar ela até acabar. Mas, pelo contrário, eu gostei tanto da experiência que eu tive com a marca que eu voltei lá e comprei mais algumas. Mais algumas. Não vou falar quantas, né? Que as pessoas vão pensar que eu sou consumista. Tem algumas botas da Vaqueiros. Mas a experiência foi muito positiva. A experiência com a marca foi muito positiva. E a qualidade. E aí é uma coisa que eu falo muito no agro. A gente tem N revendas vendendo N defensivos agrícolas, N fertilizantes, tem 1000 empresas de drone, a gente tem 1000 empresas de agricultura de precisão. E por que essas empresas se diferenciam? O que faz eu comprar de uma empresa e não comprar de outra empresa? O que faz eu escolher Bayer ou Syngenta, BASF ou Sumitomo? O que faz eu tomar essa decisão? Se todas têm produtos bons. Né? É a experiência que eu tenho com a marca. Quando eu uso aquele produto, desde a hora que eu vou decidir que eu vou optar por aquele produto até o resultado final dele, é a minha experiência com a marca. Então, isso faz eu acabar decidindo. Por isso que essas grandes empresas também pegam e colocam um campo de experiência, né? Para mostrar para o produtor realmente, para ele não ter custo algum e mostrar como que funciona o desenvolvimento daquele produto. Como funciona na prática, né? Não só o que eu falo. E eu falo assim, é por isso que hoje em dia existe os influencers e está aumentando cada vez mais. Porque você manda um produto, eu falo, não, fala aí sua experiência, ela vai falar durante a rede social. A pessoa fala assim, nossa, que interessante, vou adquirir. Então, por e isso cada que vez mais, Gabi, as pessoas estão vendendo aquilo que elas acreditam e aquilo que elas experimentam. O Monange da Xuxa, né, não cola mais. Ele não vende não é mais hoje em dia. Questão da televisão. Não tem mais como. Então, assim, você vê... por que a gente vê um jogador de basquete... Eu não vou falar o nome aqui, para não errar, porque eu não entendo. Mas é verdade, não vende mais, não cola mais. Nem a gente hoje compra aquilo que a gente acredita. Sim. É muito difícil você ver lá... Eu não vou falar nomes de famosos aqui, porque é perigoso eu errar, tá? Uhum. Mas eu sei que tem um jogador de basquete muito famoso que divulga uma marca X de tênis. Né? Por que a gente acredita? Porque condiz, faz sentido. Quando a gente olha para aquele jogador, faz sentido ele usar aquela marca. Então, hoje não cola mais eu pegar uma pessoa, né? Aqui, nível high de cliente, usando uma marca que a gente sabe que é populacional, que é uma marca da massa. Então, isso não cola mais. Por isso que hoje em dia a gente tem buscado, e o trabalho de influencers no agro, ele cresceu muito. E é muito legal porque, assim, isso humaniza a marca. A gente vê que aquele influencer vai, de fato, ter uma experiência com a marca e a gente fala assim, cara, de fato ele tá abrindo ali na minha frente, ele tá tendo aquela reação na minha frente. É muito mais verdadeiro, né? É muito mais genuíno do que quando eu falava assim, eu vou pagar para que ele faça essa propaganda. Não que o trabalho de influencers não seja um trabalho pago, não seja um trabalho oneroso, mas é um trabalho que ele vende muito mais verdade do que quando eu te contrato para fazer uma propaganda para mim. Que aí, de fato, você vai falar aquilo que eu quero, você vai seguir o meu roteiro. Então, hoje, quando a gente divulga as marcas, eu, pelo menos, tenho um certo trabalho de influencer, blogueiro, né, como as pessoas dizem. E eu sempre falo isso para quando alguém me chama para vender alguma marca. Eu falo, cara, deixa eu experimentar. Se eu gostar, se eu achar bacana, eu vou falar. Se eu não gostar, eu não vou falar. Mas eu divulgo algumas coisas também. E eu falo assim, não, peraí, eu faço igual você. Deixa eu ver a qualidade, depois eu vou falar. Porque eu falo a realidade ali. Eu não fico vendo, isso aqui é bom e sendo que não é.
Não, mas realmente, se o cara não experimentar e não mostrar ali, quer dizer, não mostrar não, depois você mostra, né? Mas você experimentar e você falar, cara, se nem eu tô gostando, você imagina quem vai comprar depois. Como é que eu vou vender isso? E a gente, aí você se como queima, pessoa né? física, a gente tá se vendendo também o tempo todo. Então, você imagina que nós, como pessoas físicas, com o nosso nome, com a nossa marca, Sim. hoje vocês estão aqui com a marca João Marcos, a marca Gabi Manrique, vendendo algo que vocês não tiveram uma experiência positiva. Alguém que pode comprar, pode ser influenciado por vocês, também não teve uma experiência positiva e o seu nome vai ficar manchado. Mais talvez do que aquela marca, porque a pessoa acreditou na marca que ela não conhecia, porque você defendeu aquilo. Então eu tenho esse cuidado muito grande em defender qualquer marca antes de eu conhecê-la. Justamente porque eu falo, peraí, eu preciso vender uma verdade. E as pessoas hoje em dia estão comprando verdades, ninguém mais compra mentira. Isso é real. E chegar no momento assim que você dá a cara a tapa, igual você falou, e falar, meu, eu tô empregando um negócio. Compra porque eu acredito nisso. E aí a pessoa vai lá e compra e não é ter a mesma experiência. É bem ruim. Bom, você tem bastante experiência no restaurante de 153. Tive algumas boas experiências. Sim. E aqui a gente tá com o café da tarde do 153. Eu tô esperando acabar o podcast pra eu poder conferir, pessoalmente, assim, na prática, vendo, o né? café. A gente tá toda semana. A gente confere isso aí. Muito bom, muito bom. Né, João? Muito Mas bom. então, eu vou começar a muito vir gostoso. aos podcasts dos outros convidados. Pra que eu possa ter a experiência também. Fazer umas 5 vezes, aí eu acho que eu posso falar. Bom, O que você acha da sua experiência do 153? Vamos lá. minhas experiências são magníficas. Toda semana. Tanto na parte do mas café, quanto na parte do jantar. Gente, O ambiente em si também do restaurante, não só o que vem aqui pra nós. Né? É um conjunto de operações. É a mesma coisa que a gente faz no É marketing. aquela harmonia. É uma harmonia mesmo. Não é só um dos detalhes daquela experiência, daquela marca que te chamam a atenção. É o conjunto da obra. Então, o 153, ele veio com uma pegada diferente quando ele chegou em Dracena, né? Na verdade, pelo menos pelo que eu enxergo da marca, tá? Eu não tô falando aqui como a proprietária da marca, longe disso, mas do que eu, como marketing, enxergo da marca. Ele chegou num lugar onde não se era comum ter restaurantes como 153. Era algo luxuoso, de certa forma. Era algo que a gente via em São Paulo, via nas capitais, mas a gente não via em Dracena. Então, pessoal, será que tem público? Será que alguém vai? Porque era um risco. Querendo ou não, a gente estava acostumado, né, com trailer, com, enfim, restaurante, lanchonete comuns. E aí 153 chegou com uma pegada diferente. Será que tem público? Percebeu que tinha público para isso. Ele falou, então não adiantaria eu chegar lá e falar assim, me venderam que era isso aqui. Então eu fui lá esperando uma experiência diferente. Eu não esperava uma experiência comum. Quando eu cheguei lá e provei que a experiência era diferente, porque qualidade, gente, é obrigação. Né? O produto ser de qualidade, ele é obrigação hoje em dia. Que aí você fala assim, não, mas o meu produto, ele é melhor porque ele tem mais qualidade. Não, todos os produtos têm qualidade. Né? Mas por isso que ter qualidade é uma obrigação, não é um valor de marca. Então, eu cheguei lá e, obviamente, o 153, ele tinha qualidade. Mas a experiência que me encantou. Então, eu saí de lá e falei, eu quero voltar. Talvez não dê pra voltar semana que vem, mas eu quero voltar aqui sempre que for possível. E sempre que eu tenho uma reunião com um cliente ou algo que eu considero, não mais luxuoso, mas eu considero que precisa ser diferente, o 153 para mim é uma resposta. E eu falo assim, não é só a experiência do alimento, mas do jeito que você é tratado Desde que você do entra estabelecimento. até a hora que você sai. Em tudo. Se pensa em todos os detalhes. Fora que tem uns benefícios agora, se você voltar lá, porque eu fui lá tem umas 3 semanas. Se eu voltar lá até semana que vem, uma coisa assim, eu tenho um prato lá, um benefício, uma coisa assim. Isso aí também é muito legal. Programa de fidelidade é uma coisa muito legal. Já que você gosta de viver a experiência direto, o 53 está fazendo um jantar harmonizado. Isso eu não sabia, isso é novidade pra mim. Você não tá entendendo. Você são harmonização vários... de vinho. Isso, pratos aí aqueles junto com paladar junto com... Exatamente. Nossa, Degustação. São pratos que vai diferenciar um pouco do vinho, o paladar do vinho. Dependendo do prato. Dependendo do prato. Nossa senhora. Então, bom conhecimento até de certas uvas. Achei muito legal. Cara, eu gosto pouco de vinho, que vinho é agro, né? Eu gosto pouco de vinho. Vinho é agro. Não então... vou contar o quanto eu gosto de vinho, eu vou ter que fazer isso. Boatos que na segunda vez que eu vim gravar nesse podcast, a gente vai gravar no 153. Olha só, com todo o hein? pessoal da Clique, Eu também acho. fazendo jantar de harmonização. E a Pô, gente Gabi, vai você tá ouvindo, né, experimentar. Gabi? E a Tira o gente print vai- aí, E você a tá gente vai ouvindo, né, Gabi? experimentar um por um dos vinhos que tem ainda por cima. Eu sou a favor, sou a favor. Já dá ideia pra Gabi Abreu aí, já. Por favor, Gabi. Gente, isso não é uma indireta. Isso não é uma indireta, isso não é uma propaganda. Mas Sendo fica aqui
aqui o nosso apelo. Né? Caso você precise de degustadores da marca, fique à vontade, nós estamos à disposição. Ai, mas é bom, é gostoso lá. Nossa, você pegar aquelas massas que são feitas ali, caseira e tudo mais. E tudo é agro, né, João? Tudo é agro. Tudo Eu é gosto agro. muito disso. Eu gosto muito de como a gente tem explorado esse tudo é agro no dia a dia, né? Para que mais pessoas que estão de fora fiquem sabendo. Por exemplo, a gente estava falando do 153 justamente porque, para mim, eu tive que ir lá viver a experiência do que me falavam. Do que era o 153 e que eu não conhecia. Da mesma forma, a gente traz pro agro. Assim, as pessoas que estão de fora, como é que elas enxergam o agro? Como é que elas veem o agro? E isso é o meu papel, né, como marqueteira no agro, de fazer as pessoas enxergarem o agro como a gente gostaria que ele fosse enxergue. Né? Como a gente gostaria que as pessoas entendessem que o agro não é aquilo que elas pensam, não tem todos esses malefícios, muito pelo contrário. Se o produtor não planta, a cidade não janta, não tem como. Aliás, não toma nem café, não almoça nem janta. Faz nada. E sem o agro, tem uma produtora que eu gosto muito, inclusive a Sônia Bonato. Espero que ela esteja vendo, Sônia. Um beijo. Ela fala uma coisa e é muito verdade, sim. Se a gente não tivesse o agro, a gente não comeria, a gente não beberia, a gente não vestiria, né? A gente para pensar isso, nem tomaria cerveja. Não fazeria nada, pô. Exato, a gente não faria nada. Então, assim, o agro é muito fundamental e a gente precisa desmistificar cada vez mais. Por isso que o Agropod é importante, trazer as pessoas para falarem sobre agro e mostrar que o agro não é só plantar soja e vender, que ele é mais do que isso, para que as pessoas entendam, mas queiram conhecer. Desperte no interesse das pessoas a facilidade do agro. O que o agro é, na verdade? Tem um outro projeto muito legal, que ele é para trazer o agro desde da pré-infância nas escolas, né? Para que as nossas crianças não cresçam achando que o leite dá no mercado, né? Que o arroz e o feijão aparecem do nada. Pelo contrário. Porque hoje as novas gerações, elas têm um acesso à terra muito mais limitado do que a gente tinha. Porque a gente cresceu, pelo menos eu, acho que vocês também. Cresceu com o pé na terra. Sim. Cresceu com a unha cheia de terra, brincando, né, no mato. Nas escolas a gente é obrigada a plantar feijão. Tinha horta, plantava feijão algodão. De trajeto. Não é? A gente tinha essas experiências com o agro que hoje eu não vejo as minhas primas, as minhas sobrinhas tendo isso, né? Tendo essa experiência com o agro que eu tive, né? Mesmo que seja aquele agro, né, mexer na terra e tudo mais, elas não têm. A experiência delas é completamente digital com o agro. Então, como é que eu falo mais, como é que eu dou mais espaço para o agro, para que essas novas gerações também consigam conhecer o agro que a gente conhece na veia, que a gente conhece porque a gente pisou na terra, né? Como é que eu levo elas, desperto essa vontade nelas de pisar na terra? Porque se eu falar para elas colocarem uma botina, pode ser até da Vaqueiros, e pisar na terra, elas vão perguntar se é um joguinho, se coloca um óculos digital e se elas vão até lá, né, pelo espaço, porque para elas isso não existe. Então, a gente precisa fazer isso mais, ser mais disseminado, ser mais conhecido. É importante esse papel. Tacar as crianças na terra mesmo. Tacar as crianças né? na terra. Ué. Exatamente. Eu lembro quando eu tava na escola, plantava o feijão, igual você falou, no algodãozinho ali, pra você ver como que era o processo de germinação. A pipoca era um milho, na verdade, né? Então. É engraçado isso. Até os bichinhos, não sei se vocês chegaram já a fazer uns projetos com bichinhos na escola. Eu acho que hoje nem sei se existe muito, isso. Na faculdade Eu lembro de quando eu tava numa Vocês se safaram dessa daí, mas o agro tem que fazer caixa entomológica. Eu lembro que eu safaram nada, pô. Fizeram? Eu não sei vocês, mas eu lembro que eu ganhava pintinho. A gente ganhava pintinho e aí a gente tinha que criar ele dentro da... Criar, cuidar. Tá vendo? Os trotes já começavam desde pequeno, hein? Pequeno. E aí, isso tá tão distante da realidade das novas gerações que se tem um trabalho que, inclusive, é muito bem feito, bem produzido, com apoio do governo, do próprio MAPA, que é o De Olho no Material Escolar. Eu acho muito legal falar desse projeto, porque ele é um projeto justamente que é composto por cartilhas, né, para ensinar essas crianças, ou os próprios ali, primeira, segunda série, que agora é primeiro ano, segundo ano, a entenderem de onde vem o agro, o que é o agro, né? Quando eu planto uma plantinha, ela cresce, ela dá um fruto, esse fruto vai para lá no supermercado, como é que isso acontece? Passa por um intermediário, é o próprio produtor que entrega no mercado, né? Como é que isso acontece em grande escala? O que é soja? Uma vez, eu lembro de estar no segundo ano de faculdade, e aí minha prima me perguntou assim, o que é soja? Para que serve soja? E a gente produz, né? Se brinca que o Brasil é um mar de soja, a gente vai aí agora produzir uma produção recorde de soja, né? Esse ano, nessa safra, que tudo dê certo, que a gente realmente faça isso. Mas para que serve isso? Para onde que vai? Porque a única coisa que eu sabia até então que era feita de soja era shoyu.
Do resto, eu falo, cara, pra onde que vai molho de soja? Pra onde que vai isso? E hoje a gente sabe, hoje tá mais disseminado, que a China compra essa soja da gente, que eles usam nessa ração animal, principalmente de porcos, mas isso era pouquíssimo falado. E nós somos o país do agro. Diferente do que as pessoas pensam, que nós somos o país do futebol, e também somos, de alguma forma, o país do carnaval, para mim, nosso carro alegórico, que vai tocar daqui a pouco, é o trator, é o pulverizador. Para mim, isso move o Brasil. E por isso que eu falo que, por mais que eu seja marqueteira por opção, eu sou agrônoma de formação e coração, porque para mim não tem outra locomotiva que mova mais esse país do que o agronegócio. Então a gente precisa falar mais disso e as pessoas precisam conhecer o agro como ele é. Né? Não pelo que elas ouvem das mídias, vamos dizer assim. Foi a intenção que a gente... Então, abrir o Agropod para ter esse conhecimento, pessoal. Dá uma desmistificada ali e tal. Porque, realmente, você olha a população, pode colocar, eu acho que 1/4 ou 1/3 ali, ou até a metade da população, não tem essa visão de como funciona realmente o agro e como que é feito os trabalhos, desde a época de revirar ali. Do trabalho. Sim, a seriedade, você pegar todos os ciclos do desenvolvimento do agro que é passado e o produtor, você vê também ali os perrengues que ele passa, é igual tipo, se a gente for ver, ô Deus, me ajuda aí mandando uma chuva pra molhar minha plantação aqui, porque, se não mandar, capaz que esse ano dê problema, tanto que alguns anos atrás também já aconteceu várias vezes de pegar uma seca violenta aí e não ter a condição do produtor ali pagar o financiamento que ele fez, né? A própria safra não ter dinheiro para fazer o próprio fluxo de caixa, muitas vezes. E é legal você trazer isso, João, porque o agro ele é uma indústria a céu aberto. É diferente de outras coisas que a gente controla, o agro não é 100% controlável. Então nós dependemos de clima, apesar de felizmente estarmos em um país tropical, em um país que, se existe alguma coisa... Eu vi um meme esses dias, e a gente vai falar de internet, que falava assim, essa fruta aqui tem no Brasil? Falava, se existe alguma fruta que tem em algum lugar e não pode existir no Brasil, a gente está no lugar errado, porque o Brasil é o lugar ideal para todas as culturas. A gente tem uma diversidade estadual muito grande, é por isso que o Rio Grande do Sul está lá produzindo pêssego, uva, maçã, e aí, enquanto isso, a gente está lá no Centro-Oeste produzindo soja, algodão, e em outros lugares, como o Paraná, a gente está produzindo cana, a gente está produzindo milho. Como é que a gente tem capacidade de fazer? Que outro país não tem capacidade de fazer isso? Com a eficiência e eficácia que a gente faz. Não tem outro país fazendo isso. Por isso que o Brasil é esse celeiro do mundo, né? Por isso que as pessoas olham para o Brasil com esses olhos tão... uau, né? O Brasil é isso. E muitas vezes a gente não vê isso. A gente vai procurar lá fora o que a gente tem dentro de casa. E a gente é uma indústria a céu aberto, então a gente sofre muito com o clima. O produtor sofre muito com isso. Óbvio, com outras várias vertentes. E aí vou trazer uma fake news... que é pra gente desmistificar, que é o produtor rural usa muito veneno. E aí eu vou falar primeiro que não se fala veneno, se fala defensivo agrícola. Porque não é para atacar nada, né? Veneno, a gente tem a primeira vertente que vem na nossa cabeça vai atacar, vai matar alguma coisa. E de fato é para controlar. Sim. Por isso é um defensivo agrícola, né? As pragas, as doenças, tudo que a gente tem hoje no agro, assim como tem na pecuária também, elas foram trazidas pelo homem. Nós mesmos criamos esse impacto dentro do ambiente da área agrícola. E aí o produtor rural não usa produto agrícola porque ele quer, ele não usa defensivo agrícola porque, que delícia, vou intoxicar o solo. Pelo contrário, ele precisa. Ele precisa. E é caro. Gente, é caro. Defensivo agrícola é caro pra caramba. Então o produtor rural não usa porque ele gosta, porque ele quer. Ele usa porque é necessário. E se ele não utilizar, você não come. Então as pessoas vêm falar sobre produção orgânica e tudo mais. Eu sou extremamente a favor. Acho que tem que ser cada vez mais estudado, cada vez mais expandido produção orgânica, porque é muito legal. Mas a gente precisa ter cuidado quando a gente pensa que a gente abasteceria um Brasil inteiro ou a gente alimentaria o mundo, como a gente faz, com produção orgânica. A gente não faria isso. A gente não conseguiria. A produção orgânica ela ainda não é capaz de atender uma larga escala. Então, a gente precisa pensar sobre isso antes de a gente sair atacando o produtor rural como se ele fizesse o que ele bem quer. E esse assunto de orgânico e não orgânico... Eu vou ser cancelado, provavelmente. Não me cancelem, por favor. Ele é um assunto muito polêmico. Ele é muito polêmico. E aí, eu falei... Antes, as pessoas falaram assim, não, a gente vai usar, por exemplo, herbicidas, né, na plantação. E, porque traz risco à saúde ao ser humano.
Tá. Oh, traz não, gente. Não traz. Não traz. Não traz. Tá, não traz. Mas é o que as pessoas começaram a falar. É uma fake news. Aí vamos lá, vamos pegar uma parte orgânica. Mas e aí? E as coisas que tem sem as herbicidas dentro do produto? Vai ter o quê? Vamos lá, O que vai praga. controlar? Isso, Então, assim, isso. eu acho que os dois lados. É uma defesa difícil, defesa né? muito difícil. Só que eu sou mais a questão o uso de controlar a praga, até por conta da terra também, que a gente precisa Do estar próprio trabalhando pelo solo. É. Então, mas é um assunto muito polêmico isso aí. Muito polêmico. É um assunto Tem uma muito frase polêmico. muito boa no agro que diz que uma nação que destrói o seu solo destrói a vida. E é verdade. É por isso que eu digo que o produtor não faz porque ele quer, ele faz porque é necessário. A gente não desmata porque quer. As pessoas falam, nossa, tem um desmatamento ilegal e tudo mais. E o produtor rural, o agronegócio é o culpado do desmatamento. Pelo contrário, o agronegócio, o produtor rural, ele, por lei, obrigatoriamente precisa preservar uma boa parte, às vezes até 1/3 da propriedade dele. Sim. Obrigado a preservar. Mesmo que ele não quisesse o que ele quer, porque ele sobrevive daquilo, né? Diferente da gente, que não sobrevive daquilo, ele é obrigado a preservar. Então, a gente tem uma fake news muito grande de que o agronegócio é o maior desmatador do Brasil. Pelo contrário, o produtor rural e a produtora rural são aqueles que mais preservam o agro brasileiro, são aqueles que mais fazem isso. Então, a gente precisa desmistificar algumas coisas. Você puxou isso dos herbicidas, eu vou puxar o tal do transgênico, né? Sim. Quando a gente fala de transgênico, fala, pô, vou comer um salgadinho, o Fandangos é milho transgênico, vai nascer um braço em mim. Cara, é um absurdo isso na minha cabeça, juro. Mas existem essas falas. E a gente precisa falar sobre isso de forma didática, de forma óbvia. As pessoas têm conhecimento porque disso. as pessoas não têm esse conhecimento. Nós temos. Sim. Nós que estamos na cadeia, nós temos esse conhecimento. Então, aí vem a importância do marketing, vou falar isso várias vezes, né? Como é que eu desmistifico isso dentro da cabeça das pessoas? Popularizando o agro. Porque as pessoas não vão vir atrás. É nossa obrigação comunicar aquilo que a gente faz. E comunicação é isso. Não é o que o outro entende daquilo que a gente fala. É a forma como a gente comunica. Dando também alguns outros exemplos, se a gente pegar uma cultura, vamos supor, a gente pega lá o morango. Morango. Uma cultura que é sensível demais, cara. Ou o tomate, que também é muito sensível. Como que você não vai colocar um defensivo agrícola ali para acabar até com a mosca branca? Principalmente os maracujá. Os maracujá. Muito, muito. E ainda, algumas culturas que tem casca, por exemplo, Sim. que você consome aquilo que está dentro, se vê de uma maneira diferente do que, por exemplo, morango, tomate. Cara, uma lavoura de tomate, uma plantação de tomate, muitas vezes recebe até 20 aplicações de defensivos. Como é que eu garanto? Imagina se eu parasse para pensar, cara, eu não vou comer tomate, porque quando o tomate chega na minha residência, ele passou por até 20 aplicações de fungicida, herbicida, enfim. Como é que eu vou ingerir isso? E é por isso que existe residual em produto. E isso é muito sério. É por isso que eu falo que a gente precisa falar mais sobre o agro, para que as pessoas saibam disso e para que elas quebrem essas objeções. Pô, mas recebeu, pareceu comer o tomate, então você é intoxicado? Desculpa, mas assim, quantas notícias vocês já viram de morte por alimentação de tomate? Gente, não existe isso, tá? Vamos parar de beber e dirigir, que vai melhorar muito mais do que eu falar que eu vou comer tomate e vou ser intoxicado. Né? Isso não existe, porque todo produto que eu aplico numa lavoura, ele tem um residual. E a indústria respeita muito esse residual. Ah, mas será que respeita mesmo? Respeita porque é obrigada a respeitar. A gente tem Anvisa, a gente tem MAPA atrás disso, que são órgãos muito sérios que regulamentam a produção agrícola. E isso é obrigado. Então, quando eu aplico um produto, gente, eu não vou aplicar e no outro dia o tomate vai estar lá para ser comprado, o alface vai estar lá para ser comprado. Pelo contrário, ele vai ter que respeitar um residual e quando ele chegar no mercado, quando ele chegar na mercearia, fiquem tranquilos, porque ele não vai ter mais nenhum residual daquele produto que foi aplicado. Então, você pode comer com tranquilidade, você não vai ser intoxicado, não vai morrer porque comeu tomate envenenado. Não existe nada disso, né? Maçã envenenada é só na Branca de Neve mesmo. Não existe isso. É tipo frango orgânico, né? Frango com hormônio. Calma, isso aí não. Isso aí também é outra pauta que, meu Deus. Não tem lógica, frango cara. Não tem hormônios, tá, gente? Frango não recebe hormônios. Tá, vamos lá. Como que um produtor
que tem um aviário, ele vai ali pegar, vamos colocar, cada aviário ali tem 5 mil frangos. Imagina, como que ele vai inviável. pegar e vai fazer uma aplicação de hormônio? E o hormônio é caro, hein? É isso que eu falo. gente, Como hormônio. defensiva, é muito caro, ninguém faz Imagina porque aplicar quer. tudo aquilo no frango, não dá. existe isso. Então não tem lógica nenhuma de você pegar um aviário que tem 5 mil frangos, isso é um local só. Imagina quantos aviários que o cara não tem no mesmo ambiente. Vamos supor, pega a Lar da Vida. A Lar da Vida que, cara, tanto produtora de grão Cooperativa quanto, gigantesca. cara, pô, não tem lógica do cara pegar, sem falar na mão de obra que ele vai ter que pegar e contratar muito mais. Então o pessoal E tem você hora sabe que... por que foi criada essas fake news, elas são lançadas com algum intuito. Ninguém lança uma fake news por lançar, né? Além de fofoca de famoso, que é só para dar ibope mesmo, toda fake news que sai em torno de uma marca, ela tem um objetivo. E às vezes é detratar uma marca. Quantos aviários, quantas marcas de frango pularam na onda do frango sem hormônio e lançaram isso nos próprios pacotes, nas embalagens. Era falado, frango livre de hormônios. Falava, caraca, como é que a marca X, super conhecida e tal, tá falando isso? Mas ela surfou numa onda, né? Assim como como muitas pessoas compram algumas marcas porque é cruelty free, não testa em animais. E isso antes era, beleza, eu faço isso. Agora, isso é venda. Algumas pessoas compram alguns produtos porque ele é orgânico, porque ele é vegano, porque o ovo da caixinha, as galinhas são criadas soltas. Olha que coisa maluca, mas assim, todas as fake news que são criadas em torno do agro, no fim das contas, são para vender alguma coisa. Aí eu vou dar um exemplo para quem é leigo de dieta do ovo da Virgínia. Virgínia não come só ovo, gente, pelo amor de Deus. Virgínia fez dieta do ovo. Aliás, vou ser cancelado de novo. Virgínia fez dieta do ovo para vender whey. Entende? Tudo que é feito. Aí ela foi lá, comeu 400 ovos numa semana. Na outra semana ela fez o quê? Vamos substituir 400 ovos por 1 quilo de whey. E vendeu whey a roda. Você nem sabe se ela comeu tudo isso de ovo ainda. Claro que não. Não é? Você nem sabe. Mas olha que engraçado. Então, assim, todas essas fake news vão sendo lançadas. Ai, e aí, assim, gente. o livre de agrotóxicos virou, assim, uma febre. O que eu tô comendo é livre de agrotóxicos. Sendo que o tomate, que eu acabei de dar o exemplo, também é livre de agrotóxicos. Ele não tem residual de defensivo agrícola. Então, ele também é livre. Mas se eu coloco isso na marca, assim como tá vindo gordura saturada agora, né? Aquelas coisas que espanta, sempre foi alto em gordura saturada. Sempre foi alto em açúcar. Agora a gente vê isso em todas as embalagens, né? Obrigado a ter, na Sim. maioria das embalagens, essas Alto denominações. teor de açúcar, alto teor de Sim. gorduras Exato. saturadas e tudo mais. Isso é obrigatório. Sim. Como era a questão as próprias... não use cigarro porque tinha lá... Né? Isso não impedia ninguém de fumar. Né? Você vai morrer, vai perder um braço e tudo mais. Aí eu fico pensando nisso. Falei, imagina, se os produtos do agro, se as pessoas já falam o que elas falam, imagina se o tomate viesse com não coma, você vai criar um braço. Pô. Meu Deus do céu, a gente precisa desmistificar e isso. parece Tem muito, muita coisa muito. ruim que não está sendo falado e o que é bom está sendo taxado de Não, ruim. e parece que quando você mostra uma coisa ruim, é que a pessoa quer mesmo. Cara, aqui Não também é? que a galera tem que entender que produção intensiva, cara, vai Nossa. precisar de medidas que são cabíveis para aquele tipo de produção. Quando você coloca ali, eu vou produzir orgânico. Cara, é uma estufinha. Sim. Ali você uma coloca produção em 10 por pequena 15 ali no máximo ali, que você vai conseguir combater tudo naquele meio ali. Como Você você vai não fazer é. uma estufa de hectare? Não tem como você fazer uma estufa de hectare, Não tem velho. como. Você não alimenta o mundo com uma estufa. E eu acho que se eu pudesse sair do podcast, se o podcast terminasse agora, aqui, pra mim, a maior verdade que deveria existir sobre o agro é que nós alimentamos o mundo. E a gente precisa entender isso enquanto brasileiro. Independente de eu estar ou não ligado ao agronegócio. Nós alimentamos o mundo. Nós somos o único país hoje capaz de, se qualquer coisa acontecer, se manter ativo e vivo porque nós conseguimos produzir comida. Né? Nós produzimos comida e bebida. Então, O tempo todo ainda. se acontecer, sei lá, um estouro nuclear no mundo, a gente ainda vai conseguir se manter. Então, nós alimentamos o mundo inteiro. Nós precisamos entender o poder disso e o poder no bom sentido, né? De como que a gente deve ser bem visto por aí, o que muitas vezes não acontece, né? A gente é muito mal visto lá fora, sendo que nós somos a salvação, vamos dizer assim, do mundo. Se qualquer coisa acontecesse, nós é que somos o celeiro desse mundo. E às vezes a gente é muito mal visto. E a gente sai lá pra fora e sai falando bem da gringa, né? E aí, quando a gente vai pra vários lugares do Brasil, a gente acaba não falando bem, sendo que o Brasil é muito diverso. Pô, não entra só a parte do agro, mas entra a parte de mineralização também, cara. Que também é agro, no fim das contas, né?
Vai ser Petrolífero, agro também. tudo. Pô, Também agro. como que, tipo, um país desse, num desenvolvimento que tem, cara, a galera ainda pega e fala mal, assim, do próprio país, Do próprio cara, país. e não ter orgulho. Então, próprio tipo, país. cara, hoje eu acho que realmente Sim. a galera devia sentir bem mais orgulho e sabendo da tecnologia que a gente tem na mão. Um aparelhinho desse aqui e ver, você poder ver Sim. e saber qual que são as verdades. Então, galerinha, pesquisa também. Não fica só no achismo ali. Machismo. Desinformação é, opcional porque, hoje em dia, porque né? as pessoas acham assim que a planta do vizinho é melhor. Então, só porque é do Sempre, outro sempre. país, não, é melhor do que aqui, mas não. E lá fora, grandes líderes têm uma visão muito positiva do Brasil. Por isso eles vêm até o Brasil e tentam, de qualquer forma, se colocar aqui. Vou dar um exemplo do movimento agrochina, né? Vamos dizer assim, o que a gente tem chamado no agro. A China tem vindo até o Brasil e adquirido muitas empresas do agro. Aí a galera pensa, caraca, mas o que a China, um país gigante, o que ela tá vindo fazer aqui? Tá aí. Você não consegue comprar nada na China. Gente, você não consegue plantar nada na China. Não tem. A China não tem espaço e não tem área possível de plantio. Então, eles não são muros, eles precisam alimentar uma população de que, se eu não me engano, no ano passado bateu 8 bilhões de pessoas. É gente, mano. É muita gente, cara. É muita gente. Então, assim, como é que eu alimento toda essa gente se eu não tenho espaço para plantar? Então, eu vou investir em um país que eu sei que tem. Então, os caras não estão vindo aqui comprar porque o Brasil é legal. É porque eles são inteligentes. O Brasil, ele pode ser muito mais explorado e muitas vezes nós estamos deixando ser explorado por quem está fora do que nós explorando. E o que eu estou dizendo de explorar não é explorar degradando o país, não. É explorar o que tem de positivo no país para que a gente consiga usufruir disso. Quem mais deveria usufruir do Brasil são os brasileiros e não quem está lá fora. E muitas vezes é quem está lá fora. A gente tem vários exemplos medicinais de plantas da Amazônia que são antes conhecidas lá fora e depois chegam no Brasil. Olha que loucura. Como isso é possível, né? Como é que a gente não tem uma lei de proteção, vamos dizer assim, para que a gente descobrisse primeiro aquilo que está dentro do nosso país, do que quem está lá fora viesse aqui e vendesse para nós produtos à base daquilo que a gente tem, cara? Que loucura. Cara, é que, pô, dependendo do que vai falar aqui, se torna Tá com medo meio de ser cancelado? Já fui cancelado 2 vezes. Quem faz? Eu gosto de polêmica, já vou logo avisando. cara, se você for ver... Deixa eu pensar aqui, formular pra mim não ser cancelado aqui agora. Não, lá onde tá... De uma forma assim que, pô... Mas vamos lá, cara, se você for pegar e for ver a indústria farmacêutica, cara... Nossa. As indústrias farmacêuticas, uma você acabou de falar, não vou falar o nome dela, mas tá aqui. Você junta os biólogos também, cara, que estão aqui. A grande maioria não são do nosso país ali, que realmente está estudando. E a maior farmácia do mundo, medicinal ali, realmente é a nossa Amazônia, cara. Não só na Amazônia, mas em todos os biomas que a gente tem dentro do nosso país ali, realmente tem, cara, essa diversidade de medicamentos. Não só medicamentos. Não só medicamentos, plantas no geral, enfim, frutos e tudo mais. Enfim, toda a parte do bioma ali, tem muita coisa que não tem em nenhum outro país. Não. E, cara, a gente faz cada descoberta, não a gente, né? Muitas vezes a gente tem os próprios cientistas nossos que fazem essas descobertas. Sim. Só que muitas das vezes eles estão trabalhando por pessoas lá fora. E aí, tipo, leva o nome daquele que fez a descoberta, só que acaba não tendo mérito nosso. Da gente, tal país assim assado, que fez aquela descoberta, realmente fez aquela produção acontecer em escala, em massa, que é muitas das vezes o medicamento que a gente está tomando. Com certeza. Você falou algo muito importante e pouquíssimo falado, João. A gente fala pouquíssimo sobre isso, a gente divulga pouquíssimo sobre isso, e aí eu vou puxar comunicação do agro, que é muito falha, porque a gente deveria estar falando isso, a gente deveria estar vendendo isso. E para onde os nossos investimentos estão indo? É porque nós não estamos investindo nisso. Se a gente fosse catalogar o que ainda existe de planta para se descobrir, frutas que a gente não descobriu ainda no país, a gente não faz ideia da quantidade de coisas que a gente ainda não descobriu no nosso país. Por isso que eu falei que eu acho engraçado quando alguém fala essa fruta aqui tem no Brasil. Pô, se não tiver no Brasil, com certeza tem em nenhum outro lugar do mundo. Porque não existe um lugar mais propício e com mais variedade de climas, condições, enfim, para se cultivar algo do que esse país. Não tem. Mas e se também não tiver, a gente busca e faz o trem dá um jeito. Ele vai ser plantado aqui também. Exatamente. Vai ser aqui, vai nascer daqui. Se vai ter o mérito ou não, a gente sabe, mas vai nascer daqui.
Com certeza. Nossa, você pega, tipo, igual... vamos colocar no Japão, onde não tem manga, cara. Muito difícil tem, ali. a Ásia Cara, não e tem sai Nada, gente, tem quase nada pra lá. E aqui, tipo, a gente perde no pé manga. Chega na época de manga, ninguém passa fome também, né? Nessa hora. cancelado. Aí eu vou lançar uma do cancelamento, que é puxando os memes, assim, nessa hora ninguém pensa em agrotóxico, né? Ninguém pensa em veneno, em defensivo. Na hora de roubar milho nas estradas, ninguém pensa se o As milho tá. mangas também. Não é roubar manga na estrada, ninguém pensa se tá com veneno ou não, né? O máximo que vai acontecer ali é levar um chumbo na boca, umas azeitonas ali, né? Umas Bater azeitonas numa na caixa de bunda. abelha, umas coisas assim, mas mal não faz, não, é. Olha, tem coisa que... Cara, tem muita coisa que tá querendo falar aqui, mas que é complicado, Pode, cara. tem coisa que a gente tem que segurar. Tem Eu coisa que gosto você de tem- polêmica, então, por Eu mim, também o que gosto de soltar polêmica, mas principalmente aqui... se for a polêmica pra gente desmistificar, né? Que é. A gente tava falando da quantidade Cara. de informação. A gente tem muita informação Tem. hoje. E é difícil até você qualificar. Você pode ver que tem um movimento, de certa forma, da mídia de falar o que é fake news, o que não é fake news, né? Até o próprio Instagram trouxe isso, a Meta trouxe isso agora, né? A verificação de informações. Você vai saber se uma informação é falsa ou não. Isso é uma das... Além do feed retangular, gente, isso também é uma das atualizações da Meta, né? Divulgar informações corretas. Então, os próprios usuários vão poder pontuar se aquela informação é verídica, se não é. Isso é importante demais porque a gente está num volume tão grande de informações instantâneas. Antes, para você saber da vida de alguém, ou você tinha que esperar uma carta, ou você tinha que, quando muito ousado, ligar. Aí chegou na era das ligações. Hoje, a gente fica sabendo da morte de alguém antes da própria pessoa morrer. O negócio é maluco. Eu acho que eu sabia da morte do Silvio Santos antes dele morrer. Então, assim, não tinha nem validado lá que o Silvio Santos tinha morrido. A gente já estava sabendo, já estava em todas as mídias. E aí existe aquela corrida maluca para ver quem vai divulgar primeiro, né? Quem vai falar primeiro, quem vai soltar a notícia primeiro. E é isso que a gente precisa ter cuidado. Porque, da mesma forma como qualquer outro setor, o agro está na mesma vertente. Então, qualquer notícia que sai no agro, essas próprias compras de empresa que estão acontecendo muito, né? Bung comprou fulano e Beltrana. Fusão, né? A BRF comprou Beltrano e fulano. Isso está sendo difundido muito rápido. Então, e aí vem do papel da comunicação, do marketing, de falar o que é verdade e o que não é verdade. Eu tô falando isso porque eu vi uma notícia da Bung, que a Bung tinha comprado a fulana de tal, e na verdade a Bung teve que sair 20 minutos depois falando que não comprei nada. Calma, eu não comprei nada. Então, você imagina o poder da comunicação, né? Como é importante a gente trazer comunicação pro agronegócio. Por isso que eu tô aqui, né? Ainda bem, né? Exatamente Ainda por bem que isso. vocês me convidaram, graças a Deus. Exatamente por isso que a gente... Gente, eu pedi pra vir, tá? Eu pedi pra vir, por favor. Não. Mentira, isso aí. Você tem o seu conhecimento, você tem o seu mérito, por que você está sentado nessa Obrigada. mesa. E com certeza vamos fazer ainda mais alguns outros Com negócios certeza. juntos aí. Tomara. A ideia do 153 é verdade, hein? Permanece. E eu tô com umas ideias aqui, ó, que dá pra gente programar depois. Com certeza, com Fazer umas certeza. publicidades aí. Oh, tá surgindo negócio da mesa agora, hein? né? Meu sonho é pisar naquele Aras. Ai, Vai passar aqui daqui a pouco. Meu sonho é pisar lá. Eu vou ainda, vai acontecer, ainda lá. olha lá, tá vendo, Aí, gente? tá vendo? Você Ah lá, chama ele bem, se você ele chama ele pela- bem. O pessoal da Clique é esperto, gente. Você viu, né? Ai, velho. Cara, mas me conte mais um pouquinho aí dentro desse mercado seu. Vamos sair um pouquinho dessa parte de polêmica aí, porque senão Não, daqui a né? pouco aí... Então a gente abre mais umas 30, né? Abre mais umas 30 E abre, hein? E abre, Eu, por mim, abre. abria muito mais. E abre umas polêmicas aí nervosas. Mas, cara, me conte um pouquinho mais como que é esse desenvolvimento desse projeto seu. Sim. Como que você faz esse desenvolvimento e você coloca isso na prática realmente. Como faz marketing no agro de verdade, né? Porque você pega algumas empresas ali que... Ó, já vamos entrar mais um aqui. Pode. Só não dá nome aos bois, só. Todo seu tempo. Que dá umas complicações ali nervosas. Os caras falam, vixe, Pois é. isso aí não serve pra nada. Ô, João, eu gosto muito de falar desse assunto, porque quando a gente fala de marketing para varejo, que é o marketing comunzão, né, que a gente vê publicidade, propaganda, parece que o marketing é só isso. E eu lembro de ter entrado no marketing achando que o marketing era a propaganda que eu via na TV. E falando, como é que eu vou fazer marketing no agro? Deve ser ir lá na televisão e fazer, né, propaganda Nada de disso. leilão de boi. Deve ser isso que deve ser fazer marketing no agronegócio. E pelo contrário, tem uma frase que eu gosto muito, que eu uso com os meus clientes, inclusive, que é marketing que não vende é arte.
Então, assim, existe essa visão muito bonita, né? Quando a gente olha para uma marca, olha o logotipo, o branding, olha para as cores que aquela marca usou, por que o McDonald's é vermelho. Tem toda essa psicologia por trás de uma marca. Isso é muito legal, isso é muito importante. É por isso que eu elogiei o logo da Agropod, porque faz sentido, conversa com a marca, tem características, tem simbologias que dizem respeito àquilo que vocês fazem, e isso precisa ter. Você viu, né? Também faz todo sentido. Foi essa estratégia realmente das cores e tudo mais. Tem que ser. Mas precisa se ter mais do que isso. Não basta se ter uma marca bonita. Né? O que vende, no fim das contas, além da experiência que a gente já falou, é o que aquela marca entrega no final, né? Qual a qualidade do que ela entrega. Então, além de ter isso, tem estratégias de marketing por trás que fazem aquilo vender mais ou não vender. Por isso tem tanta marca que fecha, que uma marca entra, ela, né, cria, e aí... Por que Coca-Cola faz propaganda até hoje? Sinceramente, eu acho que Coca-Cola não precisava fazer propaganda já faz uns 10 anos. Porque ela não precisa, muito difícil, acho que nem precisa, eu dizer que todo mundo vai parar de tomar Coca-Cola a partir de hoje se a Coca-Cola não fizer mais um comercial. Então, por que ela continua fazendo? Por que ela continua aparecendo? Porque quando você pensa, você cogitar em esquecer da marca, ela vai estar lá. Então, você não consegue, né? O tempo todo ela está fazendo ativações e se atualizando, o que algumas marcas não fazem, né? Elas ficam lá no passado. Sim. Né? A Coca-Cola se atualiza o tempo todo, né? E algumas marcas, é o que eu digo para os meus clientes, algumas marcas do agro estão fazendo isso com muita força, elas estão se atualizando na cabeça das pessoas a todo tempo, justamente porque hoje a gente tem uma enxurrada de marcas aparecendo. Então, você vai comprar uma camisa, tem N marcas. Você vai comprar um tênis, tem N marcas de qualidade. Tem várias qualidades. Por que você opta por uma ou você opta por outra? Então, o que a gente fala de trazer essas marcas além do visual é o que a gente trabalha no marketing do agro. Então, quando eu viro para os clientes e falo, por que a gente vai fazer campanha de vendas? Por que a gente vai fazer uma campanha institucional? Por que a gente vai fazer endomarketing, que é trabalhar lá com os meus colaboradores, para que os meus colaboradores vendam a minha marca antes de eu vender ela para os meus clientes? Por que isso é importante? Então, o marketing tem N funções, mais do que só a publicidade e a propaganda, que a gente não vê, se a gente não conversa com alguém, né? E é isso que eu queria trazer aqui, né? Mostrar para as pessoas que, quando eu falo de marketing, eu não estou falando só de redes sociais, além de ser muito importante, é óbvio, mas eu estou falando de todas as estratégias que vêm por trás para que aquela marca venda, no fim das contas. Porque achar que as marcas hoje em dia são, vamos dizer, ONGs, é uma ilusão. Todo mundo precisa vender. No fim das contas, a gente precisa se vender. A gente, como pessoa, como profissional, precisa se vender. Então, por que uma marca não precisa? Mas a forma como ela vai fazer aquilo é que traz ou não clientes para uma marca. Então, se ela quiser vender a qualquer custo, pode ser que ela venda. Mas a que custo ela vai vender? Então, quando eu trabalho uma marca a ponto de falar, cara, isso aqui faz sentido. Eu compro Coca-Cola não só porque é gostoso, mas eu tomo Coca-Cola porque ela faz sentido com a minha vida, eu me identifico com a marca. Aí você chegou no nível Coca-Cola. A gente tem algumas marcas do agro que têm feito isso muito bem. Seara, Aurora, essas marcas não estavam na cabeça das pessoas como primeira mão, e elas têm feito um trabalho muito bacana dentro do agro de ir buscar públicos que não são do agro, justamente para falar assim, opa, lembra de mim. Por quê? Porque quando a gente ia comprar alguma coisa, a gente lembrava de Sadia / Perdigão. Por que hoje eu compro Aurora? Seara, Marba, marcas que não eram tão conhecidas, mas que hoje, se eu falar, vocês conhecem. Sim. Vocês sabem. Porque elas têm feito um papel de disseminação, de fortaleza da marca delas em públicos específicos para que as pessoas lembrem delas. Então, a gente precisa ser lembrado. Se o Agropod parar amanhã e não, né, fizer mais nenhum, não trouxer mais nenhum convidado, não tiver mais à vista das pessoas, não vai ser reconhecido. Ele vai ser esquecido. Sim. Até que um dia ele chegue num patamar, eu tenho certeza que vai chegar, de que seja impossível esquecê-lo. Uhum. Isso pode acontecer, como tem, né, alguns podcasts aí. Mas é isso, é a importância de ser constante. Você precisa estar constante para que as pessoas lembrem da sua marca. Caraca. Muito bom. Eu vi um segmento, você falou, não, né? Pelo que eu prestei atenção ali, que eu pude contabilizar, você falou de 3 tipos de segmentos que você faz dentro do marketing. Acontece, o trabalho com o pessoal interno. O trabalho externo a campo, né? De você fazer a captação a campo. E mostrar também um stand e tal, levar na própria fazenda ou no ambiente onde... num evento diferente. Fora esses, tem mais algum outro tipo de que você faz
esse marketing, direto ou indiretamente? Direto e indireto, João. Eu falo hoje que dentro da consultoria, eu faço marketing antes da porteira, na porteira e depois da porteira. Porque o marketing ele precisa ser visto por todas as partes que estão envolvidas com ele. Então, o agro ele é feito do quê? De pessoas. No fim das contas, é feito de pessoas. Tem gente lá na cadeia / indústria, que são empresas que eu atendo também, que estão lá produzindo aquilo. Depois ele tem a cadeia intermediária, que vai lá para uma revenda, que ela é uma distribuidora de insumos, basicamente, revenda cooperativa, que também é feita por pessoas. E no fim da cadeia tem o consumidor final. Mas antes de toda essa galera, tem alguém importante que é o produtor rural, que também é uma pessoa. Então, por trás de todos esses elos da cadeia, tem gente. E essas pessoas precisam primeiro comprar aquilo que elas estão vendendo. Então, o produtor, ele acredita tanto no negócio dele e vende lá para o consumidor final por meio de todos esses intermediários, porque ele acredita naquilo que ele está plantando. Um produtor rural, se quer ver um produtor de leite, é o melhor exemplo que você pode dar. Não existe um produtor de leite que não faça isso por amor. Que dá muito trabalho produção leiteira. Muito trabalho. Muito. Então, assim, você pode até ser sojicultor por grana, mas você não é produtor de leite se não for por amor. Porque dá muito trabalho, é um serviço muito complexo, você tem que levantar 1 da manhã, 2 da manhã para fazer. Então você faz isso porque você ama. E você acredita naquilo que você está fazendo. Aí vai para o outro elo da cadeia, que é a distribuição, que também tem que acreditar naquilo que está vendendo. Que também tem que formar o seu time para ter estratégias e técnicas de venda para entregar aquilo para o consumidor final. Aí você chega lá no mercado, que também precisa fazer isso. E o consumidor final, que precisa ser convencido de que tudo aquilo que você está falando é bom. Então, todos esses elos da cadeia, que são compostos por pessoas, precisam ser cuidados. E é isso que o marketing faz. Então, eu estava falando isso com a Gabi antes de começar o podcast, né? Que se eu fosse definir o marketing em uma palavra, eu definiria como negociação. No fim das contas, ele está sempre negociando com todo mundo para que um produto, um serviço seja vendido de forma eficaz no final da cadeia. Então, esse consumidor, ele precisa ser convencido de tudo isso aqui. E muitas vezes ele não faz nem ideia de que existe todo esse trabalho para que aquele produto chegue lá para ele, né, na ponta, com qualidade, enfim, bem trabalhado. Por isso que eu realizo esse trabalho antes, na porteira e depois da porteira. É justamente para mostrar assim, olha, consumidor, essa carne que você está consumindo, esse arroz que você está comendo, o arroz feijão do dia a dia, ele vem de um trabalho de uma cadeia gigantesca. Tem várias pessoas por trás disso aqui para que esse saco de arroz chegue na sua casa. Então tem muita gente trabalhando para fazer isso acontecer. E é importante que todas as pessoas estejam vendendo a verdade. Esse é o trabalho do marketing, né? Nada mais que mostrar a verdade. Acho que também você mostrar os estudos que são feitos por trás, né? João, isso é muito importante. Você tocou num ponto que eu sempre costumo dizer assim, eu trabalhei com uma área do marketing chama trade marketing. É uma área que ela é numérica, basicamente, é trabalhar com Excel, ficar olhando para a planilha, ficar analisando dado, mexer com Power BI. Por que isso é importante? Porque quando eu venho para você e falo para você que o agro está no Brasil, o Brasil é o país do agro, tudo isso é muito bonito, muito legal de ser falado, mas eu preciso provar isso no fim das contas. Porque as pessoas vão provar, como assim? Mas por que você está dizendo isso? Eu tenho muita fé que este ano, nessa safra, a gente se torne o maior produtor de soja do mundo, porque a gente ainda está ali numa leve diferença dos Estados Unidos, mas para mim a gente vai ser. E a gente é o maior exportador hoje. Por que a gente tem essa prova? Por causa de dados. Então, a gente precisa trabalhar muitos números e dados para que a gente prove aquilo que a gente está falando e não seja só mais uma fala jogada e genérica. Para que a gente prove isso. E isso é muito importante no nosso setor, porque ele é fundamental você analisar dados e o trade marketing vem para isso. Então, é mais uma área do marketing que não é publicidade e propaganda, que é uma área extremamente numérica, para dizer assim, o que eu estou falando pode ser provado. E aí, você pode ser provado. E a gente tem N órgãos também no Brasil que são muito fundamentais para fazer a pesquisa acontecer, né? E volta naquela conversa que a gente estava falando de medicinal e tudo mais. Tudo que existe de educação hoje, todos os órgãos que existem no Brasil, eles são muito confiáveis. Pelo menos assim, todos que estão envolvidos com o agro, para mim, são muito confiáveis. Porque são pautados por pesquisa. Você não... Cara, se sair uma coisa da Embrapa, vou dizer para você, olha, se falar que comer terra é bom, pode comer. Porque dificilmente a Embrapa vai soltar alguma notícia que seja uma inverdade ou que não tenha N comprovações científicas por trás. Porque, no fim das contas, a Embrapa também tem um nome a zelar. Acho que a Embrapa não precisa nem comprovar, né? Comeu terra e não morreu, né? Você que soltou essa polêmica, eu não soltei essa polêmica.
Mas é isso. Imagina se comer terra morresse, eu já tinha morrido na infância, porque eu comia terra. Eu também, Quando era criança, ué. eu comia, achava gostoso. A Gabi, você comeu terra também, Gabi, ou não? Bolinho de terra? Quando ela monta no cavalo, ela come, ela não vou ingere pelo comer. menos 5 quilos Gente, a respiração, de então areia. respira, né? Respira areia. Imagina se fizesse mal, como as pessoas falam. Exatamente. Maria. Só cria imunidade cada vez mais. E criei, Eu acho vai que criando imunidade. Resistência, criando Eu acho que resistência. eu não peguei Covid até hoje, porque eu vivo na Terra. É exatamente isso. E sem falar na liberação de energia que você tem ali também, né? O Do tempo campo e todo, tal. gente, né? Você Tempo tá doido, todo, mas é diferente. gostoso. É um trabalho diferente. Tá maravilhoso. ligado Eu com o falo campo. que quem não conhece o agro, eu convido a conhecer. Porque, assim, obviamente, você tá no escritório, você tá por trás da mesa, nos bastidores. Às vezes é muito fácil você falar do agro, ou propriamente soltar essas fake news contra o agro, se você nunca colocou uma botina e foi pro campo. Sim. Cara, faça isso. Coloque uma botina e vá pisar no campo, vá acordar 3 horas da manhã, vá tirar o leite da vaca, e aí você vai poder falar do agro como ele é. Mas enquanto você não fizer... É a mesma coisa de eu falar mal de algum setor em que eu nunca pisei. Como é que eu vou falar do setor de TI, se eu nunca estive lá? Não tem como. Essa ideia é minha. Essa ideia é minha. Obrigado. É ao vivo mesmo, gente. Isso aqui. Mas é verdade, assim, a gente tem que convidar. Eu acho que a gente precisa convidar mais as pessoas para conhecerem o agronegócio. Precisa falar cada vez mais sobre o agronegócio. Acho que o agro em si inteiro, todos os procedimentos, né? Bom, no que estiver ao meu alcance, Mas o que eu Mas farei. é que a gente vai trazer e que a gente vai lutar. Bastante conhecimento aqui. Eu sinto que esse projeto tem um poder muito grande de fazer isso acontecer e de trazer mais pessoas a conhecerem o agro de forma simples. Porque às vezes a gente complica tanto um setor, as pessoas falam assim, mas como é que eu vou fazer? Eu não entendo nada de marketing. Acredite, você entende. Entendi. Você talvez não estude aquilo, você não esteja com aquilo no seu dia a dia, então seja um lugar mais distante para você. Mas no fim das contas, todos nós somos capazes de entender e certeza. aprender qualquer coisa, desde que nós tenhamos disposição. Que é o que falta para algumas pessoas. Ter disposição de entender sobre aquilo. E aí sai lá a matéria, né? Aconteceu tal coisa. A matéria é sensacionalista. A mídia é sensacionalista. E aí sai uma matéria tipo... emagreça 50 quilos em uma semana. E o título, ele é muito chamativo. Você vai lá clicar e, na verdade, eu tô vendendo uma dieta por trás. Não tem nada disso. Na verdade, é em 7 meses que você vai emagrecer 50 quilos. E não tem nada daquilo. Mas a chamada te capta. E é isso que... Esse é o poder do marketing, né? Muitas vezes, de ser persuasivo, que é o que a gente tava falando, de te convencer. Mas se você não for atrás de ler, muitas vezes você vai comprar uma mentira. Eu vou lá e falo, cara, mas não falou que eu emagreci 50... Mas eu não fui ler as linhas pormenores, né? As linhas pequenininhas. Eu não fui ler aquilo. E a gente precisa, então, ao invés de parar de... Eu lembro de ter uma matéria que saiu, mapa libera mais 45 agrotóxicos no mercado, né? Mais 45 venenos no mercado. Na verdade, tinha liberado 2 e todos os outros eram do mesmo ingrediente ativo. Então, assim... Mas ia chamar mais atenção o quê? Eu falar que tinha 45 venenos sendo soltos ou eu falar que tinha 2 e os outros eram ingredientes ativos copiados? Então, a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente lê, né? A gente lê só o título, a gente não quer se aprofundar nas coisas e a gente acaba comprando mentiras. Isso dos agrotóxicos aí é complicado, hein? Não é? Pô, Outros assuntos ficando polêmicos aí. muito. Eu não consigo não trazer polêmica, vocês perceberam? Eu puxo a bom, polêmica, mas o isso é agro ótimo. Você já traz polêmica. Não, a tem gente já muito. gosta da... Não tem como, né? Não, mas tem muito, isso é muito legal. Não, com certeza, tem vários. Desde que a gente fale a verdade... É o que importa. É importante. Eu acho que a gente tem que se posicionar também. E é o que eu vendo para os clientes, né? De certa forma, na minha consultoria, nós precisamos nos posicionar. Aí tem aquela... Eu lembro de até hoje, um dos primeiros clientes que eu atendi, que ele falou assim para mim, política, religião e mais alguma coisa não se discute. Né? Futebol, política e religião. Acho que era uma frase assim, uma frase que minha avó falava. E ele falou isso para mim, eu falei, cara, não tem o que não se discute. Para mim, tem pessoas com quem não se discute. Porque às vezes a pessoa não está aberta para uma discussão verdadeira, que deveria ser uma troca de opiniões e não uma tentativa de convencer você aquilo que eu acho certo. Pelo contrário, deveria ser uma discussão, traga o seu ponto, eu trago o meu e a gente pode chegar num senso comum. E aí as pessoas colocaram isso, né, como eu tenho que te convencer a qualquer custo daquilo que eu acredito, e isso ficou muito evidente no agro, né? O agro trouxe muito assim, a tentativa de se convencer a qualquer custo
alguém daquilo que eu acho que é verdade. E se parou de discutir. Por isso, para mim, o Agropod, por exemplo, é tão importante. Porque é um canal que você tem a sua opinião, você tem a sua. As pessoas que estão assistindo têm as delas. Talvez elas não concordem com aquilo que a gente está falando. Sim. E tá tudo bem. E talvez elas concordem, talvez elas aprendam. Talvez elas vão pesquisar mais porque a gente está falando. Então, no fim das contas, o que eu sempre digo, o marketing deveria ter o poder de falar para as pessoas. Falem mais sobre aquilo. Né? Discutam mais sobre os pontos que vocês têm. Porque quando esse cliente vem para mim e fala, eu não discuto religião, não discuto política e não discuto futebol, não é porque não se pode discutir, é porque você tem que temerar. Claro, tem algumas coisas que a gente tem que temerar. Então, assim, o agro, por exemplo, ele tem uma opinião política muito forte. Isso pode ser uma polêmica também. Mas desde que eu saiba tratar aquelas... né, vertentes que saem, as notícias que saem, desde que eu saiba lidar com aquilo e que eu vá estudar para falar sobre aquilo, eu posso discutir política no agronegócio. Então, eu sempre digo aos meus clientes, não tem aquilo que a gente não discute. Tem pessoas com quem a gente não discute. Porque, às vezes, elas não estão abertas para entender aquilo que a gente tem para falar. Mas coisas a se discutir, a gente tem que discutir mesmo cada vez mais e falar cada vez mais sobre tudo. Quem quiser me convidar para entender qualquer coisa que eu não entenda, fique à vontade, porque eu quero poder discutir mais sobre coisas que eu não sei. Mas é um aprendizado que você vai tendo, cara. Tudo é um aprendizado. E a discussão te torna você ter um aprendizado com outra pessoa. Por mais que você não concorde com aquilo, mas igual você falou, eu vou buscar, vou tentar compreender, saber se aquilo ali... Às vezes, nem tudo que o cara falou é real. Mas tem coisas ali que tem uma certa relevância de você pegar... A gente sempre pode aprender com o outro, sim, né? Lógico. A gente se limita a isso, mas a gente sempre pode aprender. Mesmo até, eu acho que a pessoa sendo ruim, você aprende com ela a não ser igual a ela. Não ser igual a ela, exatamente. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Às vezes é positivo, às vezes é a não ser aquilo ou aquela coisa, aquela pessoa. E a vida é assim, né? Essa é a vida no fim das contas. Com certeza, com certeza. Mas eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho minha mente muito aberta. Temos que ter. Eu tenho minha mente muito aberta, assim, não é só o que eu sei ou só minha opinião. Eu sou de entender qualquer tipo de assunto e interpretar de uma forma diferente também. Até para você ter poder de discussão. Você quer ver algo que você falou, que eu vou puxar uma vertente aqui de sucessão no agronegócio, que é um problema hoje para mim dentro da consultoria, porque eu trabalho com avós, que são produtores, eu trabalho com pais, que são produtores, e mães, e trabalho com filhos, que vão assumir a propriedade em algum momento. E imagine que essas 3 gerações são completamente diferentes e têm opiniões completamente diferentes. Então, assim, eu recebo muitos clientes, às vezes, na consultoria. Obviamente, eu atendo a revenda barra cooperativa, que traz os problemas dos clientes, dos produtores, dizendo assim para mim, Fernanda, mas assim, essa tecnologia nova no agro, isso é inovação no agronegócio, eu preciso colocar dentro da fazenda, mas o meu avô sempre fez assim e sempre deu certo. Então, como é que eu trabalho dentro do agro para fazer o meu avô entender que aquilo que eu estou querendo trazer, o drone que eu estou querendo colocar na fazenda, né, a tecnologia de aplicação que até então nunca teve, que eu estou querendo colocar, né, os sensores que eu estou querendo pôr, como que eu convenço o meu avô de que aquilo é importante, o meu pai de que aquilo é importante, se ele não foi criado com aquilo? Então, você ir a fundo e descobrir por que aquilo é bom, como aquilo pode trazer benefícios, deixar ele experimentar, ir aos poucos introduzindo uma tecnologia na fazenda, é o que eu digo para os meus clientes. Eu falo, não adianta você chegar com os 4 pés na porteira, porque você vai parar ali. Você tem uma ideia geracional que o seu avô não tem. E você está sempre progredindo cada vez mais. E da mesma forma como você, às vezes, não está aberto para entender algumas coisas, o seu avô e o seu pai também não estão. Então, é um trabalho que precisa ser feito, né? Eu me abrir cada vez mais, abrir a minha mente para entender que as coisas mudam, que a gente não faz as mesmas coisas há 20 anos mais como a gente fazia e que a gente precisa trazer novidades, mas inserir elas aos poucos, né? É a mesma coisa eu chegar aqui e falar que a partir de amanhã todo mundo tem que falar bem do agro, todo mundo tem que amar o agro. Isso não vai acontecer, isso são passos lentos. Mas é importante que eu diga para as pessoas que se você estiver a fim de discutir agronegócio, eu estou à disposição. O que eu recebo muito no meu Instagram, inclusive, quando eu solto alguma notícia do agro, enfim, é alguém vindo falar, amiga, mas o agro não mata, o agro não faz isso, o agro não é aquilo. E eu podia chegar com 4 pés em cima da pessoa e dizer, não, você tem que engolir o agronegócio. Mas não, eu digo, vamos conversar sobre isso. Porque se essa pessoa tem essa opinião, provavelmente é porque ela ainda é leiga,
e não foi estudar a fundo. Então eu tento trazer, dá uma lida nisso, procura sites com essas informações, né? Não fica lendo só título de notícia, mas vai ler o contexto, porque aí você vai entender e a gente vai poder discutir. Da mesma forma quando alguém vem falar de peça de avião pra mim. Eu não entendo nada. Então eu falo pra pessoa, deixa eu ler um pouco sobre isso, porque talvez eu consiga ter o poder de discutir com você. Mas se você for pegar, tipo, a base de conhecimento de gerações em gerações, e se você for pegar principalmente o produtor rural, a evolução que vai tendo e os que foram se aprimorando é uma forma de consórcio. Exatamente. Porque aquilo veio do pai dele, e daí foi passado pro filho, foi passado pro neto. Os que já não foram passados pro neto vão ser passados para frente. Só que tem alguns herança, que tem que com a ajuda nossa, técnicos e tudo mais, a gente consegue fazer essa implementação de uma forma leve e com uma velocidade até boa. Exato. Só que tem casos que ainda você não consegue, porque tem algumas disparidades ainda entre... Tem algumas barreiras que a gente ainda precisa vencer. Eu concordo com isso. E, João, isso é muito legal, porque existe um treinamento, por exemplo, dentro da consultoria, que a gente fala de poder de persuasão, que é o que eu estava falando com a Gabi, e que a gente fala também desse poder de convencimento. Primeiro, eu preciso acreditar naquilo que eu estou vendendo. Segundo, como é que eu vou introduzir uma nova tecnologia para alguém que já faz o que faz há anos e faz bem aquilo que faz, mas eu tenho algo que pode melhorar ou acelerar ou expandir aquilo que você faz de uma maneira mais rápida ou de uma maneira mais produtiva, enfim. Como é que eu insiro essa tecnologia, essa inovação dentro de uma fazenda, sem chegar botando o burro na frente da carroça, né? Colocando o cavalo na frente da carroça. Cara, como é que eu faço isso? Eu vou aos poucos defendendo aquela tecnologia, aquela inovação, quebrando objeções. Que é aquilo que a gente fala, qual que é a sua objeção? Essa tecnologia é muito cara. Será que é caro mesmo? Ou será que é um investimento que você vai, a longo prazo, ter um retorno? Eu não acredito nisso porque eu acho que não funciona. Mas você já viu? Você já testou? Você já experimentou? Ou você só acha que não funciona mesmo? Então tem várias objeções que a gente pode ir quebrando para fazer aquela pessoa experimentar algo que a gente gostaria que ela experimentasse. É igual quando você tava falando de empresas que faz essa base de marketing aí, que eu também tinha tocado no assunto de você pegar e realmente fazer aquele consórcio com o produtor, de mostrar para ele, pegar uma certa área de você. Sim. E mostrar qual que é a funcionalidade daquele produto e como que ele age ali naquele ambiente, ou determinada Sim. também planta, como que ela vai agir naquele determinado solo. Perfeito. Ou também o próprio adubo, como vai ser incorporado e tudo mais. Então tem vários fatores ali para ele ver realmente ser um negócio concreto. Eu concordo plenamente. Sabe que tem uma produtora que, quando eu comecei a atender ela lá em 2017, 2018, a gente tinha acabado de formar, eu também era super leiga. Se hoje eu não entendo quase nada, imagina naquela época, eu não entendia nada. Eu tava ali testando. Naquela época, na minha cabeça, um pé de milho dava umas 20 espigas, tá? E aí eu fui muito disposta a aprender. Quando eu entrei dentro da porteira, eu falei, cara, se eu sei alguma coisa de agro, nos 5 anos que eu tive de faculdade, eu vou saber agora o que eu acho que eu sei. Porque quando você tá dentro da porteira, quando você vive com um produtor rural, com um pecuarista, quando você tá do lado dessas pessoas, aí você entende o que é agronegócio na prática. Por que o agro é o agro. E aí eu fui nessa produtora e ela falou pra mim que queria plantar orquídea lá no Paraná. Ali no norte do Paraná, Londrina, ali perto do Cornélio Procópio. E eu falei, como é que vai plantar orquídea aqui? Não tem a menor condição de plantar orquídea aqui. E aí eu sugeri pra ela que ela plantasse soja. Eu achei que fazia mais sentido pro norte do Paraná plantar soja. E ela falou, soja? Mas assim, eu queria que fosse algo bonito. Eu queria plantar orquídea porque eu gosto de orquídea. Mas não tem nada a ver com aquela região. Então, assim, muitas vezes, e eu tô dando esse exemplo justamente para dizer assim, muitas vezes a gente tem vontade, mas a gente não tem conhecimento sobre aquilo. Então, se eu falasse pra ela plantar orquídea, por mais que ela gostasse, cara, não ia dar orquídea no norte para calor de 35 graus de Londrina. Não ia dar o resultado que ela quer. Não ia dar o resultado que ela quer. Então, no fim das contas, ela ia se frustrar. Talvez ela não quisesse ser uma produtora de soja no começo, porque ela talvez não entendesse tanto quanto ela entendia de orquídea, mas para aquele ambiente, para aquelas condições, soja era o ideal. No máximo, ela podia plantar uma manga ali, alguma coisa nesse sentido, mas para ela ter lucro,
que no fim das contas o produtor vive daquilo que ele planta, né? É o meio de sobrevivência dele, como você tem o seu emprego, o produtor rural é produtor rural, ele precisa viver daquilo, para ela plantar soja faria muito mais sentido que plantar orquídea. Mas para quem é do agro, é muito louco falar isso, mas para quem tá de fora, é um exemplo de se mostrar. Muitas vezes, a gente só não entende mais a fundo daquilo que a gente quer. Mas a gente já tem a vontade. Com certeza. Então, volto a dizer, se as pessoas querem discutir agronegócio, procurem pessoas do agro para que se possa falar mais sobre agro. A gente precisa falar sobre isso. Com certeza. Com certeza, também sou... Vixe, é o que a gente está buscando também. E estamos fazendo, estamos fazendo aí, né? Então, acho que com certeza aí a gente vai conseguir... com as pessoas realmente que se voluntariam a fazer isso, se propor a também mostrar, igual você também a comunicar o agro, né, como ele é. Eu acho que vai dar ainda a gente consegue mudar uma boa parcela da população e ver com outros olhos, não só a nossa população, mas o mundo. O mundo vê de uma forma diferente, vê que o Brasil também não é só agro. Tem muitas outras qualidades, muitas coisas boas. Muito. E eu acho que também logo a gente já está ganhando turismo também, né? De muitos lugares. Nossa, exemplo muito bom, João. E até os próprios produtores, na conservação ali da mata deles, eles conseguem proporcionar ambientes privados, onde levam a população a visitar esses ambientes que... Se não fosse privado, eu acho que talvez não estaria no estado que está. Sim. Ou talvez a população nunca iria conhecer aquilo ali. Projetos dessa união de campo e cidade, eles precisam acontecer muito mais. João, Gabi, as pessoas precisam entender muito mais, que tem várias iniciativas nesse meio, assim, vou levar criança para conhecer como é feito um cultivo de morango. Isso tem ali em Presidente Prudente, tá? É muito legal esse trazer as pessoas da cidade para o campo, para que elas vejam como é o campo e entendam que assim, não é mais o fim do mundo. Antes, quando a gente formava as pessoas na escola, e aí elas falavam, vou fazer agronomia, você pensava, meu Deus do céu, eu vou ter que morrer na roça. Olha que absurdo, parecia assim, horrível, né? E hoje a gente tem pessoas optando por fazer agronomia, do que às vezes outros cursos que parecem renomados, optando por fazer agronomia, porque elas podem gerir uma fazenda à distância. Olha que loucura. Muito. Eu posso ser uma médica, eu posso ser uma advogada e posso ser gestora de uma propriedade rural. E posso gerenciar lá de São Paulo a minha propriedade no Paraná. Eu tô falando isso porque eu tenho exemplos de várias produtoras, né, amigas minhas, que fazem isso. Que têm outras profissões, que têm outros negócios e apostam no agro. Olha que o que antes, né, não era verdade. Você parecia que ser da roça era ruim, né? E hoje todo mundo quer ser da roça. A música... Né, se migrou pra roça. O pessoal da saúde. Hoje, a galera. Ana Castela, Lua Pereira, tem outros do agro aí que também. Sim. Eu não conheço todo mundo, mas assim, ficou legal, né? É legal ser do agro. Sim. E antes não era tão legal assim. E agora a gente tem vários setores trazendo o agronegócio como, olha que legal que é o agro. E olha que interessante, né? Você comentou assim, porque os cantores foram parte do agro. E o pessoal vai da agro depois dos cantores. E muita gente está indo através do agro por causa dos cantores. Por conta disso. Porque as pessoas que são leigas, mas elas ouvem música. Ouvem música. Ouvem música. Eu gosto daquele ritmo musical. Da onde vem aquele ritmo musical? E só do vestir, eles acham que sou da agro. Ser a boiadeira é legal. Sim, é legal. E antes não era legal, era ser patricinha. Sim. Agora a patricinha virou boiadeira, é bacana. É exatamente olha isso. Que massa. E assim, pra gente sempre foi normal. Pra mim, vestir bota, assim como pra você, sempre foi normal. Um vestuário clássico. Eu sempre tive bota. Né? Mas agora, quando eu chego de bota, eu já não sou mais tão estranha. Porque antes eu chegava de bota nos lugares, era... Nossa, que estranho, meu Deus, ela foi de bota na balada. Antes era estranho, tinha que ir de salto. Hoje não. E hoje não, hoje eu acho o máximo. Aliás, eu faço questão de usar bota, porque as pessoas acham... E faz parte do que eu considero ser o fer do agro, na brincadeira, né? O que você... Por que o seu Aras talvez é tão conhecido, pelo menos pelo que eu sei aqui da região, Gabi? Porque você vive aquilo. Sim. Né? Você não tá lá nos seus stories publicando você na capital paulista, né? Andando na Avenida Paulista. Você não tá fazendo isso. Não. Você tá lá, comendo terra, vivendo do agro. E eu mostro a realidade. Mostra a realidade. Que traz aí a questão da... É verdade. É o que a gente estava falando bem no começo do podcast. Hoje, a influência, eu preciso ver aquilo e sentir que é real. Que eu preciso criar conexão.
A gente esqueceu que, no fim das contas, uma marca, ela tem que conectar com a gente. Eu preciso sentir que, nossa, faz parte de mim, faz parte da minha vida, né? E aí, quando a gente tem o trabalho dos influencers, é um caso seu, é o que eu tô tentando fazer de alguma forma, né? Desenho ruim. Quando alguém me vem com um roteiro, eu tava preocupadíssima se vocês falassem pra mim, Fernando, tem um roteiro pra seguir, você vai falando isso, depois você fala aquilo, depois eu vou falar, meu Deus do céu, eu não dou conta. Eu preciso vir aqui, pra mim, quem sabe faz ao vivo, vamos embora. E eu gosto de fazer a naturalidade. Porque eu falo, igual você comentou do roteiro, eu já peguei coisas que eu tinha que divulgar. Fica 3 horas lendo aquilo e não falei, consegue você quer saber de uma coisa? Eu vou falar do meu jeito. Então fica uma coisa já natural. Eu falei uma coisa que foi verdade e natural. Então foi onde chamou a atenção das pessoas. Oi meninas, tudo bom? Não convence mais. Não convence né, mais, não. Não tem como. E eu gosto, porque assim, a pessoa me vê na rua e ela fala, caraca, você é igualzinho, você é lá no Instagram. Exatamente. Por isso que filtro acabou, gente. Pra que as pessoas sejam iguais lá. Tem gente que fala assim, nossa, você é até mais bonita pessoalmente do que no Instagram. Ai, João, pode sair de fora da conversa, agora vai virar conversa de mulheres e Instagram. Mas não fiquem tristes, meninas, que os filtros saíram. Eu só sinto saudade daquele da bocona. Aquele eu gostava, a bocona e o olhão. Mas não sinto saudade disso, porque assim, no fim das contas, a gente precisa ser cada vez mais real. E a internet e as redes sociais vão trazer cada vez mais isso, e inclusive para contrapor a inteligência artificial. E assim, no fim das contas, tudo é jogada de marketing. Jogada de marketing. Mas por que assim, a inteligência artificial ficou tão difundida? Né, se fala tanto. E eu achei que a gente ia usar a inteligência artificial para ser inteligente, e a gente tem usado para fazer meme, né? Mas tudo bem. Exatamente. O brasileiro é uma bênção. E aí a gente tem usado para botar o Cristiano Ronaldo e o Messi lá nos videozinhos, né? Mas o cachorro tocando sanfona. A inteligência artificial, ela veio e ela é muito lúdica em alguns pontos. E então, por que de outro lado precisa se trazer uma verdade cada vez maior, né? Precisa se tirar filtros do Instagram, porque o rosto das pessoas precisa aparecer mais. A gente começou a viver numa era em que tudo é muito falso. Sim. Em que não se vende mais verdade. A gente fala, cara, aí o que é verdade vende. O que você sente de verdade, eu vejo você falando com paixão daquilo que você faz, isso me conquista. Eu quero lá pisar no Aras, não é porque o Aras é legal, porque o Aras é conhecido. Não, é porque você quer criar uma experiência. É porque eu quero ver se aquilo que você fala é verdade mesmo. Porque me parece muito verdade. Mas é verdade. E além disso, você está convidada para ir lá. Muito obrigada. Muito obrigada. A experiência tá no cavalo, quero só ver. Nossa senhora, faz anos que eu não ando de cavalo, inclusive. A última vez que eu andei de cavalo foi no Paraguai. Eu vou ficar muito feliz de ter essa oportunidade. Vou vestir minha botinha vaqueiros. O João já tem experiência toda semana. Já tem, João tá toda semana lá. Eu gosto Se ele de cavalo, eu gosto de cavalo. Não, eu gosto de cavalo, eu gosto de cavalo. Porque você tá toda semana lá. Provavelmente porque a experiência foi boa. Mas a experiência lá. Não, é bom. Vixe, é maravilhoso. Mas é que assim, o que eu posto lá são alguns pedacinhos que você tem que viver realmente. Tem que viver. É que você toma os pés. Mas e o marketing é muito isso, Gabi. É a degustação. É esse degustar que é o legal. Por exemplo, se você... Tem muitas influencers, por exemplo, que têm diminuído a quantidade de posts, quantidade de stories e etc. Justamente porque elas estavam mostrando demais. Né? Por que o unboxing é tão legal? Por que eu receber uma marca na minha casa é tão legal quando eu abro, quando eu vejo? Tudo mais? Por conta da surpresa. Exatamente. Né? E aí, por que eu falo para seguidoras? Né, saiba mais procurando. Eu desperto a curiosidade naquelas pessoas, justamente porque hoje as pessoas querem ter essa surpresa. Elas querem ter curiosidade sobre aquele produto, elas querem conhecer mais. Então você não entrega mais a experiência completa. Você dá uma degustação para que aquela pessoa vá atrás de ter a própria experiência, que às vezes para você pode ser ruim, mas para mim pode ser muito positiva. Então cada pessoa vai buscar a sua experiência numa marca. Inclusive, quero energético. Nossa, quero fazer um unboxing de energético. Deixa com a gente. Espero chegar lá na residência de Fer do Agro. Tá vendo? A gente tira print. O único problema é que você vai ficar muito viciada. Eu sou viciada em energético. Começa aí. Maravilhoso. Eu sou viciada numa marca de energético. E eu acredito que a Torloco pode me convencer. Mas você sendo do agro ali, com certeza também sendo lá no Aras, lá, você vai se apaixonar em cavalgar ali no cavalo. Será? Será que eu vou voltar toda semana? Certeza. Vai. Vai por mim, vai. Vou fazer mais de uma vez na semana ali, né? Nossa senhora. Nossa, imagina juntar você e ela dando aula de cavalo. O que vai sair isso aí? É uma coisa que eu gostaria muito. Eu acho que o Cliques Studio tem que ir lá gravar ao vivo. Eu também acho. Abrir uma live. Moça, gente, é a realidade. Se eu cair do cavalo, vocês vão ver ao vivo. Né? Mas tomara que eu não... Eu acho que não vai acontecer, não. Acho que não. Lá, os cavalos são muito bons lá. São muito bem treinados, né? Muito tranquilos. Eu não posso falar manso.
Esses São dias alguém me tranquilos. falou que eu não poderia falar manso, porque nem todos os cavalos são extremamente mansos. E aí manso parece que assim, você pode fazer qualquer coisa com o cavalo, né? E não é assim. Na minha verdade, opinião, nada eu falo você assim, faz. Não entendo disso. na minha opinião, eu falo assim, todos os cavalos são mansos. O que vai diferenciar é a personalidade. Tem uns que são mais tranquilos, mais agitados. Entendeu? Pra mim é essa a A diferença. destra é igual cachorro? Destra, né? É a destra a palavra? No caso, a gente fala doma, né? Doma. Mas tem um adestramento também. Tem um produtor, quer dizer, ele é produtor também, que ele tem um cavalo inglês. Ah, que Ele tem cavalo inglês e aí tem um adestramento realmente desse cavalo. Desse cavalo. Você faz ele sentar, ele dá a pata. Eu já vi isso. Mas Tanto que ele entrou, se você vê esse cavalo inglês aí, ele entrou no show do Gustavo Lima. E eu só eu não sei. tô lembrado qual que Eu foi sei. dos shows, qual cidade que foi. Mas foi entendi. numa gravação de um DVD dele lá e tudo mais. Que ele senta, aí ele fica com as patinhas assim, é bem legal. Caraca, quem imagina, né? Porque na teoria... Você tá vendo? O agro tá envolvido em tudo, cara. Em tudo. Cara. E olha que louco, e é uma coisa que eu não sei, que eu entendo pouco, gostaria de entender mais, entendo pouco, mas que a gente precisa conhecer. E aí, qual a forma que eu vou conhecer? Eu posso estudar. Mas eu acho que nem que eu estude 100 dias seguidos e leia tudo sobre cavalos, não será igual como eu ir lá e sentir a experiência de estar lá, de entender. E talvez eu me apaixone por isso. Olha que coisa maluca. E isso que eu falei que o marketing, ele é muito completo nesse sentido, né? Você está me convidando para ir lá, eu me sinto convidada para ir lá, aí eu vou lá, vou ter uma experiência e talvez eu me apaixone por algo que eu nunca imaginei que eu gostaria. Porque a gente já vai saber se a gente viver a experiência. Só vou saber se eu for lá e viver. Por isso eu vou. Exatamente. Pronto. Então, A lá. pessoa que me Exato. convida achando que eu não vou, ela tá enganada, porque eu vou. Esse é daquelas. O que a gente vai fazer? Vamos. Você puxou, agora eu vou puxar uma história legal. Eu nem sei se a gente tem tempo ainda, mas eu tô puxando conversa Acho que a gente tem. Ainda tem tempo? Acho que tem mais É. 5 Eu acho que minutinhos aí. tem mais. Vou puxar a história do café. Eu cheguei aqui tomando café, né? Graças a Deus tinha café, gente. Inclusive, próximos convidados, fiquem felizes que o café é maravilhoso. O café era uma bebida que eu nunca tomei. Eu não tomava de jeito nenhum, assim, meus pais viciados em café. Eles têm aquela frase do a vida só começa depois do café, e pra muita gente é assim, né? Eu nunca tomei café, até os meus 20 anos, mais ou menos. Não vou contar quantos eu tenho agora, mas assim, até os meus 20 anos, ontem aí, eu não tomava café. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Espírito Santo. Você nasceu tomando café, Gabi, eu tenho certeza. Você acredita que não? Não? A sua história que você tá contando é parecida com a minha. Porque É parecida. a minha foi assim, aí até os 20 anos eu não tomava café. Na verdade, sendo sincera, até uns 24 anos eu não tomava café. Aí eu fui trabalhar em uma empresa que atendia o Espírito Santo, e ela atendia cafeicultores do Espírito Santo. Fui lá conhecer o Espírito Santo, eu era, no momento, a gerente de marketing, fui lá conhecer o Espírito Santo. Cheguei lá, eu fui em várias propriedades que eram vencedoras de prêmios de melhores cafés Conilon. Conilon, pra quem não sabe, é uma variedade de café, assim como a arábica, enfim. E eu fui lá conhecer essas propriedades. Cheguei lá, cara, primeira coisa, obviamente, que os cafeicultores viraram pra mim e falaram e aí, bora um cafezinho? Vamos tomar um cafezinho? E eu falei, cara, o cara ganhou o prêmio de melhor café, sei lá, do Brasil, às vezes da América Latina. Eu falei, cara, como é que eu vou falar que eu não tomo café, bicho? O cara vai falar, você é agrônoma? Agora eu tô contando isso ao vivo, eu nunca contei isso, viu, gente? É assim, inédito pra quem não viu. É isso. Então, assim, aí eu falei, cara, como é que eu vou falar pro cara que eu não tomo café? E aí eu falei, não, quero um cafezinho sim. Ele, sem açúcar, né? Aí eu, claro, sem açúcar. Imagina, eu nunca tinha tomado café, quanto menos tomar café sem açúcar. E aí tomei aquele café. Confesso que a primeira experiência, ela foi um susto, né? Ela não foi... Eu não sei nem dizer se foi uma experiência positiva ou negativa, porque, na verdade, eu tava ali, assim... Eu vou tomar o café é o melhor, né? Eu vou tomar o café. E assim eu comecei. Então, eu fiquei uma semana rodando o Espírito Santo. Vocês imaginam a quantidade de cafezinhos que eu tomei pra quem não tomava café. Quando eu voltei pra casa... Eu cheguei em casa e falei pro meu pai e minha mãe, café de vocês é horrível, o café que vocês compram é horrível, café bom é o café fulano de tal do Espírito Santo. Aí eles falaram, mas o que você tá falando? Você nem toma café? Eu falei, não, agora eu tomo. Agora eu aprendi agora eu sou a tomar café. especialista em café. E olha como é bom começar com quem tem qualidade, né? Agora eu sou especialista em café. E aí foi algo que eu comecei a estudar. Café dos pais, comecei a me aprofundar. Critiquei o café dos meus pais. Falei, mas Falou, esse você café pra de vocês começar, é você não horrível. sabe Café nem qual bom. café, ué. Pois é. E eu não sabia nem como passava café. E aí comecei a tomar café. Foi pela experiência, talvez do susto, que muitas vezes acontece, mas comecei a tomar. E hoje deve ter uns 6 anos que eu não sei o que é não tomar café.
Então, assim, eu tomo... E aí, como eu aprendi a tomar sem tá açúcar, jovem, continuei então, no sem hein? açúcar. Mas você sabe que só isso é pra vocês idade pegarem também, o corte tá? ali, ó, você pegar a idade que ela falou e agora... Não façam as Faz a contas. soma, por favor. Não façam as contas. E percebam que eu tenho 30 anos. Gente, cheguei, é isso, 30 anos, estamos aí, não tem jeito. Isso aí. Maravilha. A idade chega para todos. Né? Ainda Tira bem. uma... Quer dizer, eu não sei se é totalmente uma dúvida, mas você falou de dois tipos de café. Um foi o arábica... E o conilon. E o conilon. Conilon. O arábica, ele não é arábico, né? Ah, não é arábico, pois é, né? Magno, se você me perguntar de onde vem o nome, eu vou ficar confusa pra te falar. Gente. Não sei. Mas não é arábico. Ele é brasileiro. Ele é brasileiríssimo. Inclusive, tá aí uma pauta legal, não é uma polêmica, talvez uma semi-polêmica, Sim. mas uma pauta legal da gente falar que a gente é produtor com extrema qualidade de vários produtos e que talvez a gente não consuma esse premium de alguns produtos que a gente é o produtor primário, mas que a gente manda isso pra fora. Olha que maluco, café é uma dessas coisas. Você vai experimentar café em alguns países e fala, caraca, que café bom, que café top, você vai ver esse café brasileiro. E aqui no Brasil, a gente consome vários cafés ruins. Vinho também. A gente tem vinhos brasileiros muito bons. Gente, muito bom mesmo. Muito. Mas a gente paga pau pra vários vinhos aí de outros estados. Suco de laranja. Nós somos o maior produtor e exportador de suco de laranja do mundo. E nós consumimos muitos sucos de laranjas ruins e lá fora esse suco é bom. Carne, eu não vou nem falar. A carne brasileira, ela é de excelente qualidade. E aí a gente come carne ruim e a gente manda carne boa lá pra fora. Então olha que maluco. Então a gente tem que ter muito orgulho de bater no peito e falar assim, a gente é produtor de muita coisa boa. A gente tem muito produto do agro bom no Brasil, que às vezes a gente manda para fora e consome a parte ruim aqui, né? A gente consome o resto aqui. Cara, eu acho que não é que o... É que é polêmico isso, né? Tudo de é você polêmico, falar né? assim, Umas 10 cara, polêmicas eu lançadas nesse vou... O brasileiro só come resto. Não é que come resto, cara. Tem muita coisa que fica boa no nosso país, só que o poder aquisitivo para você ainda comer coisas muito melhores é baixo. Então essas... Provei Wagyu uma vez só na vida por causa disso. Ah, pronto. E aí o que foi? Quem que queria comer ponta de peito depois de comer o Wagyu? Nunca mais, né? Nunca mais. Pronto. Tem jeito. Até a ponta de peito dele é diferente. Então, assim, pra quem não sabe, gente, é uma raça de boi, tá? Uhum. É uma carne um pouco cara. Inclusive, É uma um picanha aí nicho, de uns R$1.000 né? aqui. É um nicho diferente. É bem diferente. Mas assim, então... Isso do poder aquisitivo que você falou é muito importante e às vezes é o que dificulta o acesso a alguns produtos, por exemplo, orgânicos, veganos, que é aquilo que a gente já falou, né? Será que eu comeria um ovo de uma galinha criada solta se isso tivesse o mesmo preço de um ovo de uma galinha que é criada em cativeiro? Será que se eu tivesse o poder fosse o mesmo de compra, será que se eu comeria um alface hidropônico? Alface hidropônico, para quem não sabe, é um alface que, ao invés de estar lá na terra, eu arrancar ele da terra, ele é todo produzido na água. O solo desse alface é a água. Será que eu comeria o mesmo se fosse o mesmo preço? Não, mas, tipo, pro pessoal também entender de onde que vai vir a parte de hidroponia ali, são colocados aditivos na água, mas esses... Exatamente, fertirrigação. Não é que esse alface, ele é livre. Você vai pegar ali uma água da caixa d'água e você vai fazer produzir. Parece que é isso, né? Parece que produção é muito fácil. Eu falo, você acha que ser produtor rural é fácil? Seja. Você vai ver que não é. Mas tá aí, quanto maior o investimento, maior o valor do produto. Maior valor agregado. E aí o marketing também tá nisso. Tem muito produto que talvez, no fim das contas, ele não seja tudo aquilo que ele diz. Mas tem a historinha por trás, né? Mas se conta algo tão bom, você tem um valor agregado tão bom em cima daquele produto, que você aposta nele. Talvez você tenha uma experiência positiva, talvez negativa. Mas você aposta porque o valor agregado em cima dele é muito alto. Então, por exemplo, porque... tem tanta coisa, tem tanta oferta no mercado, tem N marcas de arroz, N marcas de feijão, N marcas de frango, N marcas de carne, tem N marcas de tudo, de sabonete, de shampoo, tudo isso é agro, viu, gente? Tem N marcas de tudo isso aí no shampoo. No mercado. Por que algumas marcas chamam mais atenção que outras? Por que eu opto por algumas do que outras? Muitas vezes pelo valor agregado, que está escrito naquela embalagem. Eu, por exemplo, esqueça que eu vou usar um leite que não seja de tampinha. E eu usei por muitos e muitos anos em casa leite que eu cortava... Tá vendo? Não tô falando marca, mas vocês vão saber. Leite que eu cortava com a tesoura. Cara, eu não me possibilito fazer isso mais. A vida é curta demais se você abrir o leite com a tesoura, né? Então, pra mim, tem que ter E qual é a necessidade de você tomar leite, pelo amor de Deus?
Toda. Leite é importantíssimo. Lógico que não. Nossa O ser humano Senhora. é o único animal que toma ali. Ainda bem que toma. Mas não é necessário, já tinha que ter Mas parado. não, eu também não acho que seja necessário, mas é uma fonte de proteína muito gigantesca. É que eu penso também. Não vou discutir produção leiteira, porque bebam leite, gente, por favor, não escutem João Marcos nesse momento. Vai ter Bebam discussão leite, por tá? aí. Não pensem que nós não somos bezerros, nós não precisamos de leite. Pelo contrário, leite é uma fonte muito rica de energia Não, e de eu sei, proteína. eu sei, Então, eu sei, eu sei. e não há- mas eu gosto de Só leite, foi eu só foi pra dar uma polêmica aí. Tá vendo? Você falou que não falava das polêmicas, aí ele fica causando polêmicas. Gente, mas eu amo. Eu também gosto. Eu acho que é importante É que eu falar. tô tentando manter a classe. Que é isso. No seu podcast você falou várias polêmicas. Ela sim. Você trouxe várias pautas. Sim, muito. É Aí importante. eu tentei dar uma segurada. A gente fica, né? O medo do cancelamento é muito grande. cancelamento muito grande. Mas falem bem ou falem mal, falem de mim, tá tudo certo. Falei bem ou falei mal, que falem de mim a todo momento. Falem bem ou falem mal, falem do agro, porque pelo menos a gente vai estar falando do agro. certeza. E quanto mais a gente falar do agro, mais oportunidade a Exatamente. gente vai ter de desmistificar aquilo que as pessoas falam. Então, pra mim, assim, falem bem ou falem mal, falem do agro. E aí, quando a gente precisar desmistificar, a gente tá aqui com a comunicação Com pra fazer isso certeza. acontecer. Se o agro não tivesse tanta fake news, o marketing não teria trabalho. Então, Exato. pra mim é ótimo. Falem bem ou falem mal, mas falem do agro. Com certeza. Mas, pessoal, eu acho que por hoje é isso, né? Eu sei que tem muito Coloca conteúdo. a sonoplastia de fundo. Quero voltar. Não, com certeza, vai ter muito mais conteúdo aí pra gente Fer. fazer. Nossa. Foi muito bom o Igualmente. bate-papo. Você trouxe muito conhecimento. Acredito que as pessoas que tá assistindo a gente vai gostar muito. Que bom. E eu agradeço pela a sua recepção. Mas antes disso, eu quero que você fale uma palavrinha aí de incentivo. Oh. Palavra de fé. Nossa, de fé aí você me pega. Eu sou extremamente crente em Deus, então é uma palavra de fé. Mas eu queria, assim, primeiro agradecer vocês pelo espaço. Dizer parabéns por vocês estarem incentivando, tanto vocês quanto a Clique Studio, por estar incentivando as pessoas a virem, a aparecerem, a falarem mais. Eu tava extremamente nervosa, com medo. Falei, cara, chegar lá e a gente tem que falar sobre isso. E no fim das contas foi um baita bate-papo. Mas essa é a Pra intenção, mim, deixar uma coisa mais... eu aprendi realmente. muito com vocês, assim, o que é excelente pra mim. E ver essa versão de vocês que até então eu não conhecia, né? Eu conhecia a versão do Instagram, a versão amiga, né? Não a fundo essa versão profissional. Dizer que vocês estão no caminho certo. Que ótimo. Continuem podcasters, porque vocês levam muito jeito pra isso. É É bom. muito legal e parabéns por darem esse espaço. Pra mim, é muito legal estar aqui, assim, eu fico muito honrada mesmo de ter sido convidada, porque até agora só foi o alto escalão que foi convidado. Então, assim, tô muito honrada mesmo de ter sido convidada. E vou ser bem marqueteira, falar para as pessoas me seguirem no Instagram, nas redes sociais, ¡Ferdoagro, como Isso a tá Gabi no falou. sangue, né? Então, por Coisa do favor, marketing. sinta-se à vontade para me contatar, para falar, para, né, o que vocês precisarem, enfim. Eu tô muito à disposição, inclusive para discutir agro, que eu sou muito apaixonada por isso. E dizer uma frase que eu gosto muito, e aí vai ficar para que cada um tenha a sua própria experiência com ela. Só quem voa sabe por que os pássaros cantam. Olha, muito bom. Caraca. Estamos encerrando aí mais um Agropod, mais um podcast. E obrigada, viu, Fer? Imagina, eu que agradeço. Um grande- Pessoal, a gente agradece a presença de todos. Segue lá, compartilha, comenta e... Engaja. Opa, com certeza, com certeza. Fale mais sobre isso. Sobre engajamento. Compartilha, que é muito importante. Se Qual que é a inscreve. página? Qual que é a E página? comenta, gente, por favor. Da Não Clique Studio? Da Clique Studio, da Agropod. Qual mais? Dá pra Agropod seguir nossos Oficial. pessoais também. Agropod Oficial, Clique Studio. Pode seguir Ferdoagro também, pode seguir Gabi Manrique, pode seguir... Como que tá o seu? João Marcos, né? E tá João Marcos, tá João Você Marcos. conseguiu o @João Marcos, ó. Benção. Também. Não, o meu também... não é só João Marcos, né? João Marcos com 2 R's ali. Com 2 R's. E underline. Nossa, cara. vai deixar bem diferenciado. Que isso, entendi. Não é qualquer João Marcos. É um Entendi, diferente, entendi, único. entendi. Mas, pessoal, é isso aí. Curte lá, compartilha, passa pra família, pras crianças, pra vovó, pro vovô. Hoje isso daqui foi um podcast muito bacana. Porque o Agro é Pod. Agretec, Agrepop, Agro é Agrepod. tudo. Agro é tudo. É isso aí, gente.